vai falar hoje sobre criação de protótipos, principalmente voltado à parte de baixa fidelidade. Inicialmente, né, a gente poderia começar já falando, protótipo de baixa fidelidade é isso, é aquilo, é X, é Y, mas não é meu intuito. Meu intuito é que vocês entendam primeiro que é prototipação, tanto para não deixar na parte gravada, para a gente ter essa troca, e depois que vocês entenderem de fato, aí a gente vai, de fato, prototipar em seguida. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre alguns pontos, tá? O que é prototipação? Quando prototipar? Quais são as etapas do processo de prototipação? Quais são os modelos de evolução? E esse é uma das partes que a gente vai utilizar durante as nossas aulas. E, por fim, a gente vai falar, sim, sobre baixa fidelidade, que é a principal proposta da aula de hoje na parte prática. E aí a gente vai ter um extra, que é o Mobile First, mas lá na frente a gente fala sobre isso. E aqui, sou fã de Star Wars, mas achei esse GIF perfeito, tipo, incrível. Dito isso, bora lá. O que é prototipação ou, para alguns e algumas, prototipagem, tá? Basicamente, eu trouxe até uma frase de um site que vocês vão ver em todas as bibliografias praticamente dessas aulas, que é o XD Ideas Team, tá? Eu sou muito fã e uso muito o Adobe XD. Por que a gente não vai usar o Adobe XD nas nossas aulas? Para ser um desafio para mim, primeiramente, mas tirando isso, por dois motivos. Primeiro, o Figma ele está gratuito a longo prazo, então assim, a não ser que dê a telha em algum dos CEOs lá de falar, agora eu quero cortar o acesso gratuito, a gente tem um acesso ilimitado gratuito. Então isso é muito importante para que vocês tenham um projeto que vocês possam utilizar desde agora até o final das nossas aulas e até eventualmente no futuro. A gente tem uma possibilidade de criar 3 documentos no Figma, então ao longo desses 3 documentos a gente vai utilizando para as nossas aulas. Provavelmente eu vou usar só 2, mas talvez a gente use até mesmo só um, tá bom? Quero que vocês tenham uma parte para vocês criarem, idealizarem e ser um pouco mais livre. Dito tudo isso, um segundo ponto é, Figma é uma das ferramentas mais requisitadas no mercado, tá? Luca, mas você está falando que você não usa Figma. Eu sou um pouquinho doido das ideias e vou um pouquinho pelas beiradas. Mas, assim, quando vocês entendem o básico do programa de prototipação, seja ele Adobe XD, seja ele o Figma, seja ele o Justmind, que é até um que eu passo durante as aulas ali de aceleração, não sei quem fez aqui a aceleração do curso de prototipação, são todas, vamos dizer, com a mesma base, né? A ideia, a premissa é sempre a mesma, né? A gente vai criar telas ali sem precisar necessariamente de um código. A gente vai desenhando. O Figma, ele acaba sendo mais utilizado exatamente por isso, porque dá para criar times, o Adobe XD também, dá para criar várias telas, e eu vou parar de falar o Adobe XD também, mas enfim. E todas as partes ali interessadas, pelo menos a parte de design, os designers e as designers do Brasil e de boa parte do mundo amam o Figma. Eu, como já sou Adobe XD desde o começo, não entendo muito bem esse amor, mas acaba sendo muito utilizado. Dito isso, qual que é a frase que está escrito aqui? Vamos lá ler esse parágrafozinho que eu tirei lá do site. Uma amostra inicial de um projeto que permite aos usuários visualizar ou interagir com eles antes que um produto final seja desenvolvido. É a quarta etapa do processo de design thinking, seguida dos testes de usabilidade, ok? Então, até eu trouxe embaixo, né, eu trouxe um desenho aqui para ficar um pouquinho mais exemplificado o que são as etapas da prototipação, mas principalmente quais são os processos do design thinking, porque se vocês nunca ouviram falar do design thinking, é bem interessante vocês entenderem qual que é o processo e onde entra a prototipação nesse meio. Como ali está dizendo, é a quarta etapa. Antes disso, a gente tem a criação de empatia. Então, a gente entende o usuário, a gente entende o projeto, a gente cria empatia pelo que estamos fazendo. Tá? Então, aqui a gente tem tanto a parte de empatia com o usuário, que é extremamente importante para a gente daqui para frente, tanto que o UI e o X, o U é de usuário, no caso de user, mas é de usuário, e vocês vão ter que pensar nele o tempo todo. Mas, além disso, se vocês não criam empatia com o próprio projeto, não adianta ficar olhando só para o usuário. No final do dia, vocês não vão criar um projeto muito interessante. Então, para isso, a gente tem essa primeira etapa, que é entender o que se trata o projeto. Na sequência, a gente tem o define, né, que é a definição. Então, a partir do momento que se entendeu, que teve ali a estrutura de pensamento de vamos fazer isso para o usuário, vamos fazer aquilo para o usuário, aí a gente coloca isso tudo no papel ou no documento, e a gente entende a definição do que vai ser feito. Então, a gente entende o porquê,
o como, o quando, o onde e assim por diante. Na sequência, a gente tendo tudo isso, aí sim surge a ideia. Por quê? Porque a gente já criou empatia com o usuário, a gente já entendeu o que que a gente quer fazer ao longo do projeto, mas a gente ainda não sabe como fazer. E aí é onde surge a ideia. Surgindo essa ideia, as coisas normalmente da nossa cabeça surgem das formas mais mirabolantes possíveis, nos lugares mais mirabolantes possíveis também. E para isso que serve a prototipação, para tirar essa ideia do mundo imaginário para a gente colocar em um lugar físico. E por que que essa transição do mundo imaginário, ou seja, do documento, para um projeto físico é tão importante? Porque é aqui que a gente vai conseguir a parte principal que a gente idealizou lá no começo, que é a criação de empatia, de entender o que o usuário queria. A gente fez todas as etapas, chegou na prototipação, colocou no papel, para no final a gente entender se de fato aquilo que a gente pensou lá no começo é o que o usuário precisa ou não precisa. E aí ele vai fazer os testes em cima do protótipo. Com todo esse ciclo, a gente consegue fazer com que o produto, eventualmente prototipação também serve para serviços, seja muito mais eficaz lá no fim da esteira. Então, a gente tem todo esse processo. E aqui vocês podem ver que, então, eu quis traduzir toda essa parte do design thinking para transformar esse parágrafo em algo mais palpável para vocês. Mas aqui ele mesmo diz, né? Então, aos usuários, permite aos usuários visualizar ou interagir. Então, a gente pode ir para dois lados diferentes, e eu falo até um pouco mais disso em uma das aulas gravadas. E a gente faz isso tudo antes do produto final ser desenvolvido. Por quê? A gente vai ver daqui a pouco, mas antes, alguma dúvida até aqui? Alguém quer trazer algum ponto, alguma experiência que já teve com o Design Thinking? Quando vocês falarem que estão com dúvidas, eu vou tirando-as. Quando vocês não falarem nenhuma... Ah, o Andrew falou que tem um conhecimento, já utilizou ou quer falar alguma coisa sobre dúvida? Tinha esquecido de abrir o chat aqui em paralelo, pessoal. Se quiser abrir o microfone para falar com a gente, tem conhecimento? Perfeito. Já utilizou em algum projeto seu, pessoal? Benjamin também já teve, legal. Legal, legal. E como foi o processo para vocês? Alguém quer compartilhar um pouquinho da experiência? Ok. Você já Opa, está preparado para a aula de hoje? Quem abriu o microfone? Caebs, eu, compartilhe com a gente, por favor, sua experiência. cara, assim, foi uma experiência de design em UX, né, no caso. E aí, no finalzinho, a gente começou a trabalhar com essa parte da prototipagem, né? Teve Uhum, toda essa embarcação, né? E aí a gente escolheu a mais adequada, né? No caso, como a gente vai tratar esse problema, vamos supor, era um problema do Uber Eats, sei lá. E aí a gente fazia esse passo a passo, olhava esses stakeholders e fazia um mapa de tudo isso aí. E depois chegava no objetivo final, que é, no caso, é o feedback e também a parte de testagem, né? Que aí foi onde que eu entrei no Figma, mexi um pouquinho, mas é, tipo assim, uma experiência bem rasa mesmo, não foi lá aquelas coisas. não, perfeito, mas acho que toda experiência é super válida. Eu até brinco que a minha experiência principal, né, durante a parte de prototipação, era numa startup na qual a gente não fazia todo esse processo, né? Então, aqui como professor de vocês, eu tento trazer o que de fato seria o ideal, mas no dia a dia, dependendo do local onde você está, as coisas acontecem de formas inimagináveis. Então, na própria startup na qual eu trabalhava, a gente não tinha todo esse processo de testagem, a prototipação já era para o CEO olhar e falar quero ou não quero. Ele não tinha muitos conhecimentos de design, mas a palavra dele era final. Então, assim, o mundo ideal seria esse que eu estou passando para vocês. E que legal que o Caio teve aí uma experiência, por mais que ele diga que foi rasa, ele passou por algumas etapas, e isso é muito legal. Mas talvez no dia a dia vocês vão ver que é um pouco diferente. Talvez aqui a partir do empatize, vocês de criar empatia, vocês já tenham a empatia só de tipo, caraca, eu tô aqui todo dia, eu já sei o que vai ser feito. Mas seria legal, sim, entrar em contato com os usuários, fazer pesquisa, fazer uma busca, criar talvez um grupo ali no qual você consiga se comunicar com os usuários. Se você tiver uma comunidade, fica ainda mais fácil de fazer isso. Então, todos esses passos são interessantes. São obrigatórios, Luca? Nunca são obrigatórios. Acho que nada do que eu vou falar aqui é obrigatório para que vocês façam, mas é interessante que vocês saibam, para que vocês possam utilizar. Mas obrigado por compartilhar aí, Caio, e muito bem que você tenha feito isso.
Dando sequência, a gente vai para quando prototipar, né? Então, quando prototipar é só ali no meio do define, da parte da ideia e da parte da testagem? Não, a gente pode ir além, tá? Então, vou sempre dar uma lida aqui nos slides, tá? Mas depois eu vou traduzindo um pouquinho melhor qual que é a ideia deles. Então, com a prototipação, os designers podem explorar soluções de design alternativas sem nenhum esforço de desenvolvimento. Então, essa parte aqui já é muito importante, dado que eu falei lá no começo. Eu não sei muito de linguagem de programação, mas as minhas ideias transformam a possibilidade com que os desenvolvedores, que talvez não sejam os dos mais criativos, na maioria das vezes são e não são, possam traduzir aquela minha ideia em código. Então, eu idealizo, eu deixo no papel, entre aspas, papel, e aí eles olham para aquilo e falam, tá, agora a gente vai converter para algo que de fato pode ser utilizado. Então, para trazer, eu acho que talvez um descanso mental, se você está aqui para aprender a parte de desenvolvimento, programação, super legal, super aconselho, porque é uma área que super vai alavancar vocês, tá precisando, tá com demanda, mas se vocês olharem e falarem, gente, eu não consigo entender lógica de programação de jeito nenhum, quero dizer para você que pensa assim, que tem um lugarzinho para você também. Então, esse processo ele ajuda os designers a economizar muito tempo, dinheiro e esforço durante todo o ciclo de vida do projeto e do desenvolvimento. Então, como dito, se a gente faz esse processo de prototipação antes dos testes, a gente consegue ter um feedback antes do produto final chegar no consumidor final, né? Então, no usuário final. E aí, se o usuário final ele já está testando, ele já vai te dar feedback de, ó, esse botão aqui não está funcionando. Nossa, essa cor laranja aqui está me deixando sem conseguir enxergar muito bem o que você está propondo. Ah, aqui não tem acessibilidade. Tudo isso você já consegue colher para o quê? Para quando você chegar lá no produto final, todos esses feedbacks já terem sido convertidos em algo muito mais usável, utilizável. Por isso que é uma fase de UI UX, aqui a prototipação. E aí a gente tem 4 etapas que a gente pode pensar antes de chegar no principal, que não é, o produto está pronto. Não, o produto está vendível. Tá? A gente tem muito essa ideia de que a gente finaliza o produto quando ele termina a linguagem de programação. Não, a gente só finaliza o produto ou o serviço quando, de fato, o consumidor consome o nosso produto ou serviço. Né? Então, quando ele se torna um usuário. Então, vocês podem finalizar 500 códigos, vocês podem finalizar 500 prototipações e testagens. Se nenhum desses produtos que vocês criaram for vendido, né, e trazer um recurso financeiro, seja em forma de dados, né? Então, dados ali, quando você entra no Instagram, por exemplo, é gratuito, mas você está vendendo dados. Ou até mesmo vendendo na parte de financeira, né? Então, eu estou pagando para utilizar esse programa, eu estou pagando para utilizar aquele produto. Então, tudo isso, no final, é para venda. Então, a gente tem essas 4 etapas nas quais a gente pode explorar novas ideias e conceitos. Então, isso é muito interessante. A gente pode tirar um pouquinho as nossas ideias do papel e da nossa casinha aqui, da caixinha. A gente pode descobrir ou validar novas dores dos clientes, né? Então, a gente tem aqui toda uma jornada, que eu falo muito mais na minha aula de CX, que é do outro curso, mas a gente tem toda uma jornada do cliente, né? Então, a gente entende que o cliente tem um problema. E aí, quando a gente fala do cliente tem um problema, todos nós temos um problema, né? Eventualmente, você acorda num dia falando, nossa, eu quero manteiga, mas está chovendo tanto e eu não quero ir buscar. O que eu posso fazer? Você pode resolver isso pegando um requeijão, ou você pode fazer isso abrindo o seu iFood e pedindo uma manteiga pelo iFood, ou N possibilidades. Então, a gente tem problemas ao longo dos dias, e quando a gente consegue descobrir e validar esses problemas, a gente cria produtos ou serviços novos, em cima de marcas novas, ou até mesmo em cima de marcas que já são aí grandes recorrentes do mercado. A não ser o McDonald's, que não sei porquê, mas não quer mais fazer CBO, e ninguém me explica, a não ser talvez um dia quando eu sentar na frente do chefe do McDonald's e falar: por que você não vende CBO? Você inventa novos nomes, mas não vende CBO. É uma dor aí de vários clientes do McDonald's que querem o CBO e não tem, e a gente nunca vai saber por quê. A gente também consegue identificar problemas de usabilidade, então a gente faz essas testagens exatamente para, nossa, esse fluxo aqui não tá legal. Eu estou passando dessa tela aqui, eu estou clicando para chamar minha corrida, e está indo para uma tela aqui de eu avaliar o motorista. Cadê a tela em que eu visualizo a corrida? Né? Então, eventualmente, a gente consegue identificar esses problemas, e aí já aciona um alerta para que a gente faça novas telas, e aí crie um novo fluxo e faça novos testes. E, por fim, envolver os stakeholders, até acho que foi uma coisa que o Caio citou, de stakeholders, que são as partes envolvidas no processo. Então, a gente fala muito aqui de cliente e usuário, que é o nosso principal foco,
mas a gente também tem o CEO, como eu disse, né? O CEO às vezes é aquela pessoa que vai estar olhando dia a dia do que você está fazendo, do que você não está fazendo. Às vezes a gente também tem as partes dos próprios desenvolvedores, que a gente também tem que se preocupar. Às vezes a gente quer ter ideias mirabolantes, a gente pega inspiração do além e aí a gente senta do lado do desenvolvedor super, hiper, mega animado e fala, vamos fazer isso? Ele fala, nunca. Aí você começa a chorar. Então, é entender que tem todas as partes envolvidas, além dos usuários, que são a nossa parte principal, e aí a gente vai tentar estabelecer de uma forma com que a gente preencha a nossa lacuna, que é ofertar o melhor para o usuário, de forma que a gente não atinja as outras partes envolvidas. Dúvidas? Não, não, não. Quem está com a câmera aberta, eu vejo a balançando a cabeça, fica mais fácil. Quem não está, pode mandar um nãozinho. Nenhuma? Perfeito. Natan, obrigado aí por abrir a câmera. Na sequência, então, a gente tem agora, sim, as etapas do processo de prototipação. Então, a gente tem as etapas do design thinking. Dentro das etapas do design thinking, a gente entende ali na colocação em qual momento a gente deve usar a prototipação. E aqui a gente entende como a gente pode fazer a prototipação. E aqui é um disclaimer que vocês vão ver em quase todos os lugares possíveis, em lugares que eu dou aula, em lugares que eu dou palestra, em lugares que eu presto serviços. Nunca a gente pode colocar algo escrito no papel, né, na pedra, desculpa. Nunca é uma receita de bolo a não ser uma receita de bolo. E às vezes até a mesma receita de bolo vocês erram, e eu erro muito mais na hora de fazê-lo. Então é muito importante que a gente entenda que esses passos aqui são passos que podem ser utilizados como base. Mas se a sua empresa, como eu mesmo disse, que é a empresa na qual eu trabalhava, não tem esses passos, nunca então vou conseguir fazer a prototipação? Vai. Você só vai ter que entender como você pode manejar a ideia principal do que é a prototipação dentro disso, ok? Então, primeiramente, a gente tem que definir o escopo do protótipo, que basicamente é vocês fazerem o empathize mais o empathize e o define do design thinking, mas dentro da prototipação. Então, lá atrás, vocês definiram que agora a gente quer criar um aplicativo para Coca-Cola Zero. Mas como que eu vou fazer esse protótipo do aplicativo da Coca-Cola Zero? É aqui que a gente define esse escopo. Então, a gente vai ter 5 telas, 7 telas, 8 telas. A gente vai ter um fluxo que vai passar por 2 modalidades diferentes de serviço. Então, a gente pode ir para a Coca-Cola normal, como a gente pode ir para zero. A gente vai ter que olhar antes disso. A gente vai fazer com que exista um cadastro web que vai para o mobile. Enfim, muitas possibilidades. E aqui é onde a gente define isso. Tá? Então, sem essa definição, sem a base, a gente não consegue construir o prédio e a gente também não consegue fazer o nosso protótipo, perfeito? Muito importante ter isso em mente, ok? Na sequência, a gente vai criar personas e cenários de uso. Provavelmente vocês já ouviram em algum lugar esse termo persona. Não sei se já nessa turma aqui da Coro, mas se vocês nunca ouviram falar, em resumo, a persona é a pessoa, entre muitas aspas, que a gente cria com base em dados para que a gente possa espelhá-la na nossa criação tanto de estratégias de UX, quanto da nossa idealização de interfaces, né, que é o UI, principalmente na nossa ideação aqui de prototipação. Mas persona é só para prototipação, Luca? Não, persona é praticamente para tudo numa empresa, tá? Ela é a representação mais palpável, por assim dizer, do que é o nosso usuário. Então, eventualmente, a sua empresa lá tem a Maria, de 34 anos, que é mãe de 2 filhos, ela, não sei, vamos pensar aqui, ela gosta muito de usar o Facebook nas horas vagas, que basicamente ela quase não tem, porque é uma forma dela distrair um pouco a mente. Né? E por que ela usa o Facebook e não usa o Instagram? Porque ela acha que no Facebook ela tem menos interações com outras pessoas, e assim, eventualmente, ela pode curtir mais um momento do que necessariamente ter que ficar falando e se comunicando. A gente tem uma persona estruturada aqui que a gente pode criar diversos aplicativos, como a gente pode já ter um produto que a gente idealizou que seria algo voltado para o Facebook, né? Então, um plugin do Facebook, um serviço que atrai pessoas para o Facebook, enfim, um serviço de vídeo, famoso TikTok, N possibilidades, mas a gente tem uma visualização gráfica de alguém que a gente pode se espelhar para ter uma ideia, caso a gente não consiga fazer pesquisas constantes e tudo mais. E os cenários de usuário, no caso, né, o cenário de usuário é meio que um complemento disso. Então, a gente idealizou a persona,
mas a gente não entendeu ainda muito bem em que local a gente vai fazer isso, né? Então, a gente idealiza um cenário, né? Então, basicamente, seria um capítulo de livro. A gente pega lá um capítulo de livro, a gente coloca o nosso personagem lá dentro, a gente idealiza todo o cenário, todo o contexto. Então, nossa, por ela ser mãe de 2 filhos e ela ter um trabalho em tempo integral durante o dia, à noite ela tem uma jornada dupla, né? Porque eventualmente ela talvez seja mãe solo e não tem ali algum suporte, seja familiar, seja principalmente ali de um companheiro ou de uma companheira, para dar esse auxílio para ela. Então, em que momento que a gente vai fazer durante essa jornada com que ela consuma o nosso produto? Ela passa 2 horas no transporte. Ah, legal. Então, a gente sabe que ela utiliza o transporte, seja o transporte público. Então, durante essas 2 horas, a gente tem que prender a atenção dela para que a gente consiga fazer com que o nosso produto seja, vamos dizer, voltando lá atrás, vendível. Então, a gente vai idealizar esse cenário todo para que a gente faça um produto que, nesse cenário de 2 horas de transporte, a Maria utilize o nosso produto. E assim a gente consiga concluir a nossa principal etapa lá do começo, que era fazer vendas. Ok? Até aqui dúvidas? Sei que já falei bastante. Nenhuma dúvida? Ok. Na sequência, aí sim, tudo isso em mãos a gente vai prototipar, né? Então a gente já definiu o que vai ser feito, a gente já definiu quem vai utilizar, quando vai utilizar. Não é algo escrito em pedra, mas a gente já tem uma ideia básica, a gente vai jogá-la em um programa. Qual que é o melhor programa? Como eu brinquei lá no começo, eu utilizo o Adobe XD, a gente vai utilizar o Figma durante as nossas aulas, mas o melhor programa é o melhor programa para vocês, tá? Então, cria o fluxo, criou as telas principalmente, criou o fluxo, definiu todos os componentes, toda a estruturação, legal. Vamos jogar para os usuários, esses usuários vão nos dar feedback, né? Então, a gente vai coletar os feedbacks na parte de teste. Então, aqui a gente já tem uma perninha do teste, porque a gente, basicamente, tem uma conexão muito grande entre essas duas partes. Prototipação, teste, ok? Coletou esse feedback, o que que a gente vai fazer depois dele? Concluímos, né? A gente coleta os feedbacks, deixa no formulário do Google e acabou o nosso processo. Não adianta vocês escolherem feedback e não fazerem nada depois disso, ok? Coletou feedback, entendeu que a tela 5 que vocês programaram do fluxo do aplicativo da Coca-Cola, que deveria estar ali mostrando quais eram os componentes orgânicos e inorgânicos que compõem, né, a Coca-Cola Zero, ele não está abrindo determinada parte dos inorgânicos, né? Então, quando você clica nos inorgânicos, a tela não está se expandindo. Isso é um problema, porque a gente está deixando as informações que deveriam ser prioritárias a modo com que os usuários não consigam acessá-lo. Então, já no próprio protótipo, a gente pode pensar, pô, será que é legal a gente continuar com esse botão clicável para que abra mais informações ou diminua? Talvez não. Talvez a gente já deixe um card lá fixo para que a pessoa entre, veja a informação e já saia. Com isso, a gente entendeu o feedback, a gente coletou o feedback, na verdade, a gente entendeu o feedback e a gente propôs uma nova ideia. Pô, a gente propôs, então, essa nova ideia dos cards, achamos legal, vamos fazer. Prototipou essa nova ideia, joga para coletar feedback novamente. Feedback bacana, legal, a gente já está com algo mais redondo. Tem algum feedback negativo para alguma outra parte? Não, não temos feedback negativo. Aí sim, legal, vamos jogar para o time de desenvolvimento. O produto final é garantia de sucesso? Não. Quando a gente faz testes, a gente faz ali com grupos de 5, 10, 15 e olhe lá, pessoas. E é um contingente que a gente espera que passe a maioria das informações que a gente precisa. Mas vamos pensar que quando a gente joga, vamos trazer aqui para uma Play Store da vida. Quantas milhares e milhões de pessoas podem acessar nosso aplicativo? Será que aquelas 5, 10 ou 15 foram suficientes para preencher as lacunas da criatividade dessas milhões de pessoas? Nunca é. Então, não é garantia de sucesso, mas a gente já faz um processo para que a gente tenha mais sucesso. Ok? Enquanto eu bebo água, dúvidas? Alguém quer compartilhar também algum conhecimento já de ter feito esse processo? Cabeças balançandinho? Perfeito. Então, eu vou seguir aqui. Vocês estão me dando corda, eu vou falar. O Irã levantou a mão. O Irã, falei certo? Isso tá certo. Diga, Irã. Hoje uma coisa, uma dúvida. O mercado para essa área, ele é aquecido? Posso dizer que é.
E posso dizer que vocês que estão aqui no curso da Coroa e não vendendo o curso da Coroa, tá? Se vocês estivessem na Alura, por exemplo, nunca falem que eu falei isso. Mas vocês vão ter um entendimento macro do cenário. Então, por exemplo, aqui no nosso módulo mesmo, vocês vão ter esse conhecimento do design, que é a minha parte, mas vocês também vão ter o conhecimento da programação. Então, com isso, vocês inflam ainda mais a possibilidade do mercado acolher vocês, porque, de fato, a demanda está altíssima. Se vocês entrarem no LinkedIn esses dias, vocês vão ver várias informações sobre layoff daqui, layoff de lá. Por quê? Porque durante a pandemia, e aqui eu vou tentar ser muito sucinto, só para trazer a ideia para vocês, durante a pandemia as empresas acharam que ia dar boom de tecnologia, e esse boom de tecnologia ia vender 15 milhões de vezes mais em todos os lugares. Isso não aconteceu. Então, todo aquele contingente que eles jogaram lá no alto de vamos contratar 100 pessoas para a mesma área, não foi bem aproveitado. Por quê? Porque não teve retorno financeiro. Não tendo retorno financeiro, eles demitem. E aí a gente tem essa falsa impressão de que, nossa, tá tendo layoff, então essa área já não serve mais para nada. Não, não é isso. Muito pelo contrário. Vocês que estão se capacitando nesse momento, que espero, e aí já vou aqui dar uma dica, se capacitem ainda mais. Vocês têm uma possibilidade de entrar num novo cenário, no qual as empresas já entenderam que elas não querem qualquer pessoa para fazer aquilo, mas que elas querem pessoas capacitadas. E aí, nesse cenário de querem pessoas capacitadas, é onde vocês têm possibilidade. Para a prototipação em si, tem muitas possibilidades? Tem, mas não tem tantas quanto se você tiver a prototipação e você também já desenvolver. Porque nesses cenários de startups, a gente acaba fazendo muita coisa. Não é mais um cenário no qual eu estou inserido, mas é um cenário no qual eu já participei e, assim, é insano. Você aprende a desenvolver, você aprende a prototipar, você aprende a vender, você aprende marketing. Então, você vai meio que tirando para todos os lados. Então, essas empresas acabam tendo maior necessidade dessas pessoas mais plurais em conhecimentos, ok? Mas, novamente, aqui não quero desmerecer a minha parte do curso, e sim, tem bastante oportunidade, ok? Obrigado. Principalmente, nada, William. Principalmente se vocês forem para a parte de, agora eu vou lembrar o nome, Product Designer, que é basicamente agora o nome bonitinho que eles estão dando para essa área de prototipação. Mas por que eles dão esse nome bonitinho? Porque eles não querem que você só prototipe. Eles vão querer que vocês entendam um pouco da jornada de cliente, que vocês entendam todo o processo, que vocês tenham esse conhecimento de realizar as pesquisas e não só coletar as informações da pesquisa. Então, tudo ali que a gente falou do Design Thinking, eles vão esperar que vocês meio que tenham essa noção de fazer todas essas etapas e um pouco mais. Que, infelizmente, o mercado brasileiro tem muito disso, né? Eles nunca se contentam com, eu quero alguém bom nessa área. Não, eu quero alguém bom nessa área que faça mais 15 coisas. E as coisas são assim, infelizmente ou até mesmo felizmente. Mas essa parte de Product Designer é onde vocês talvez tenham ainda mais chances. Se vocês entrarem agora também no LinkedIn, jogar lá Product Designer, tem muitas vagas para Senior, mas vocês vão ver que também tem muitas vagas para Pleno. E terminando esse curso, nosso objetivo é que vocês tenham ali um Joleno, né, que fala, que é você já ter esse conhecimento necessário para vocês falarem, não, pode jogar que eu vou bancar aqui e eu vou fazer dar certo. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, tô falando muito, aí vocês balançam a cabeça fazendo assim, eu vou ficar chateado. Aí deu tipo um atraso, aí alguém tava com dúvida e começa a balançar a cabeça. Bom, chegamos aqui então na parte do modelo de evolução, e como vocês lembram, lá no começo da aula eu falei, aqui a gente tem uma partezinha um pouquinho importante, porque a gente vai falar muito sobre a prototipação evolutiva com a prototipação descartável. E aí vocês vão olhar e vão falar, tá, mas você não tá falando que são duas coisas diferentes? No cenário de prototipação, no cenário de design, no cenário de tecnologia como um todo, nada é totalmente diferente, nada não é tão diferente a não ser que não possa ser juntado, ok? Então, o Y e o X são coisas diferentes? São. Mas o Y está dentro do X. Por exemplo, a prototipação evolutiva e descartável são diferentes? São. No dia a dia vocês vão fazer, talvez, os dois ao mesmo tempo? Talvez. Nessas aulas vocês vão fazer os dois ao mesmo tempo? Vão. Dito isso, qual que é a diferença principal entre esses dois? A proposta de evolução do nosso protótipo. Então, como vocês viram, né, a gente falei aqui bastante, né, sobre a gente cria o processo, a gente vai e desenvolve a tela, a gente desenvolve fluxo, e aí a gente tem lá no começo, a primeira etapa é a definição. Por quê? Se a gente definiu que a gente quer fazer um produto, e esse produto vai ser meio que o carro-chefe do nosso negócio, então
O Big Mac do McDonald's. É o carro-chefe. Não sei quantos anos o McDonald's tem, mas o Big Mac tá lá. Eles provavelmente, quando criaram a receita do Big Mac, eles deixaram num lugar mais específico de a gente pode melhorar isso daqui. Então a gente vai tentar melhorar para que isso perdure. E aí nessa referência metafórica eu quero dizer que a gente tem uma prototipação evolutiva, no qual a gente cria a tela do nosso produto, a gente cria as telas e o fluxo, e a gente deixa isso guardado. Porque se hoje ou amanhã a gente precisar mexer em alguma coisa, a gente vai recorrer a isso e a gente vai evoluindo. Então, até os bullet points aqui estão falando sobre isso. Criou a parte evolutiva? Legal, ok. Qual que é a parte descartável? Aí vocês vão ver eu falando de novo do CBO. Se alguém trabalhar aqui no McDonald's, por favor, levem aos gerentes, levem aos diretores, porque estou revoltado que eles não fazem mais CBO. Aonde a gente tem a prototipação descartável, que é, eles criaram um produto super, hiper, mega interessante. No nosso caso, a gente criou um protótipo. Mas o objetivo era fazer um teste. Não sei qual era o objetivo deles, tá? Mas vamos dizer que eles queriam testar se a idealização de não vender mais apenas lanches de carne, mas vender lanches de frango, também podia ser interessante. Nisso, eles fizeram uma prototipação descartável. Eles fizeram o teste, descobriram que um monte de gente ama e nunca mais voltaram atrás. Então, eles não evoluíram essa receita. Evoluíram agora, tem até propaganda de, no multiverso tem um... Ah, merda. Mas, enfim, eles têm o descartável, que é, fizemos o teste, gostaram? Vamos jogar fora, depois a gente vai criar outro em cima. Por quê? Porque com essa ideia do descartável, é muito mais possível com que a gente tenha novas ideias constantemente. Mas por que que ela não é tão válida dentro do processo, vamos dizer, do nosso carro-chefe? Porque se a gente não tem algo fixo, a gente acaba não tendo nada. Então, a gente deixa esse algo fixo e a gente vai criando coisas para incorporar esse algo fixo. Então, criamos o fluxo aqui do Instagram. Legal. A gente descobriu que tem o TikTok. Nossa, o TikTok está dando problema para a gente de venda. Vamos fazer o quê? Mark Zuckerberg, igual ele copiou o Snapchat, igual ele copiou Deus, todo mundo, vamos fazer uma cópia do TikTok. Então, muito provavelmente, inicialmente, eles fizeram uma prototipação descartável. Por quê? Porque a prototipação evolutiva é o core do negócio, que é a rede social que a gente já conhece. Eram fotos, podia colocar vídeo, mas eram vídeos quadrados, etc, etc. E aí, não sei se vocês lembram que, em algum período do ano passado, eu me revoltei, talvez vocês também tenham se revoltado, que o layout, não sei se para todo mundo, mas no iOS, o layout do Instagram, ele acabou mudando. E aí ficava, tipo, o texto em cima da imagem, e aí se você postava uma foto, igual as pessoas tendem a colocar conteúdo, né, de escrita, o texto da legenda estava em cima da imagem, e aquilo ali ficou horrível. Eu espero que eles tenham feito uma prototipação descartável. Por quê? Porque eles fizeram um teste, foi horrível, eles jogaram fora. Agora, se eles mexeram na prototipação evolutiva, que é basicamente a do core do negócio, eles tiveram outro problema, que foi descartar tudo que eles já tinham feito. E aí, por isso que eu falei, dá para fazer os dois juntos? Dá. Mas eles provavelmente gastaram muito mais dinheiro do que fazer algo à parte. Pô, vamos testar aqui? Vamos testar. Jogou lá, colocou uma linha de código no meio do negócio. Testamos. Foi horrível. Todo mundo odiou. Estão xingando a gente. Vamos voltar atrás. Então, basicamente, essa é a ideia. E como que a gente vai usar nas nossas aulas? A gente vai começar a prototipação evolutiva com o intuito de passar pelo processo de baixa fidelidade, evoluir esse protótipo para média fidelidade e aí finalizarmos com a alta fidelidade. Então, essas três etapas fazem parte do processo da prototipação evolutiva. Para lá, no final, a gente descartar. Se vocês quiserem manter, ok, mas vocês podem descartar, ok? Acho que o Andrew falou que vai sair, não deu tempo, mas tchau, Andrew. E sim, William, o Chocomec não foi algo que eu provei, mas se é alguma coisa que está faltando para você, a gente também tem que reclamar. Então a gente vai colocar lá, CBO e Chocomec, queremos de volta. Eu moro aqui perto do Mac Mill, a gente pode ir lá, ficar 3 horas jogando na frente. Giovanni, tire sua dúvida, cara, ou traga seus conhecimentos. Ô, Luca, então a prototipação descartável envolve um pouco de custo também dentro da empresa. Eles testam, mas talvez o custo fique um pouco elevado para fazer aquilo andar um pouco mais para frente, por isso que se torna descartável para ter uma outra ideia em cima. Seria basicamente isso. Por exemplo, igual o CBO que você comentou, eles utilizavam farelo de bacon em cima do pão. Isso aí encarece o pão, então deve ser por isso que eles tiraram de linha. Porque senão eles aumentar o custo dele para colocar um valor menor. Então, por exemplo, um produto aí que a gente elabora,
talvez a gente tenha que chamar mais designer para trabalhar em cima desse produto. Ele ficou legal, só que a gente vai gastar muito mais dinheiro do que o budget previu. Então, por isso que descarta, então faz outro. Seria basicamente em cima disso? Sim e não. Tá. Mas eu acho que a sua lógica foi muito correta, mas aí você vai entender o porquê que eu falei não também. O que é o sim dentro da sua lógica? De fato, pode encarecer exatamente por isso. A gente, agora trazendo, né, mais para o mundo digital, né, que é o nosso principal aqui, que nem eu brinquei com o negócio do vamos copiar o TikTok. Muito provavelmente, eles trouxeram novos designers para entender como eles poderiam conversar com o TikTok, né? Então, a gente quer que o nosso layout aqui se permaneça, a nossa identidade visual, que a gente vai até, acho que, falar sobre isso nas aulas gravadas, que o Instagram não deixe de ser Instagram, mas que tenha a cara de TikTok, para que as pessoas do TikTok olhem para a gente e falem, eu quero estar aqui. Nesse cenário, de fato, eles trouxeram mais designers e aí acabou encarecendo o produto, porque esses designers entenderam nas lógicas e aí eles jogaram o produto para ser testado. E aí, como eu disse, eu espero que eles tenham feito isso numa prototipação descartável, porque se não der certo, é só um plugin dentro do aplicativo. E eles podem testar isso à parte da prototipação evolutiva, para quando chegar de fato na prototipação evolutiva, já é o produto já testado. Então, prototipação evolutiva é onde a gente vai ter, como eu já disse, né, o core do negócio e é onde a gente vai colocar soluções já testadas que deram certo. Enquanto a gente pode utilizar a prototipação descartável para isso. Mas por que eu falei sim e não? Porque às vezes a descartável é no outro viés, de não gastar mais para fazer um teste pancada, assim, de nossa, vamos copiar uma rede social paralela. Não, às vezes a gente só quer fazer um teste de, vamos colocar novos emojis. E aí, nesses novos emojis, não precisa, talvez, a gente ter uma equipe toda trabalhando em cima disso. A gente talvez tenha uma pessoa só que vai ser meio que ou desmembrada do time, ou a gente vai trazer um ilustrador para dentro da equipe, e aí essa parte específica vai ser testada em paralelo, porque a gente não sabe se vai ou não vai para o protótipo e, finalmente, para o produto final. Então, nesse cenário, a gente tem uma redução de custo, né? Ao invés de onerar a equipe toda fazendo uma prototipação evolutiva, a gente reduz o escopo para que uma pessoa, duas pessoas ou uma equipe reduzida faça isso enquanto o resto da equipe continue fazendo o necessário. Então, a gente tem os dois termômetros. A gente pode colocar muito mais pessoas para fazer algo, de fato, que a gente espera colocar no nosso produto, ou a gente pode ter visto ali possibilidades dentro do cenário dos testes e dos usuários, dos feedbacks, que a gente quer testar, mas a gente não sabe se vai dar certo ou não, e a gente reduz o custo para que essas pessoas façam. Entendeu sim, não? Claro. Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, nenhuma? Beleza. Então, chegamos aqui já em meados da aula, e aí tá tudo correndo bem para vocês terem intervalo, fiquem felizes. A gente então vai falar sobre prototipação de baixa fidelidade. E aí a nossa aula talvez mais tranquilinha até o momento, talvez não seja tão tranquila daqui para frente. O que é basicamente protótipo de baixa fidelidade? É um desenho. É basicamente o que vocês estão vendo na tela. É um esboço. A gente vai olhar inúmeras, vamos dizer, inspirações, inúmeras telas, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês algumas formas da gente pesquisá-las. E a gente vai desenhar, tá? E literalmente pode ser um desenho mesmo, vocês podem pegar cadernos aí durante o intervalo e trazer o caderno para desenhar o que vocês estão pensando, ou a gente pode ir para o caminho de já começar a fazer isso no Figma. Lembrando que é baixa fidelidade. Então, nesse momento, a gente não vai se preocupar muito. Ai, tá bonito, não tá. Ai, tem cor, não tem. Até porque a gente não vai colocar cor. Vai ser um esboço, ok? E, basicamente, por que os protótipos de baixa fidelidade são tão necessários? Porque com eles, a gente já pode fazer um teste de usabilidade, né? Talvez com o usuário final, como até o ponto em X aqui está dizendo, essa falta de realismo pode levar a um equívoco, né? Então, ele pode falar, não estou conseguindo acessar tal coisa. Por quê? Gente, um papel, né? É óbvio que não vai acessar. Então, nesse cenário, a gente tem alguns problemas, porque a falta de fidelidade pode fazer com que o usuário não entenda e automaticamente o feedback seja ruim. Mas, em paralelo, a gente também tem um cenário positivo, que é desenhar é muito mais barato do que a gente começar a pensar, idealizar cor, idealizar dimensão, entender qual que vai ser o texto, a fonte utilizada, fazer a liberação do licenciamento da fonte, fazer 10 dias de pesquisa de qual fonte utilizar, porque o usuário gostou ou não gostou. Não, nada disso vai acontecer.
vai ser desenho, né? Então, o texto não tem nada a ver com nada, a linha não precisa estar reta, os dimensionamentos dos botões para a melhor interação do usuário não precisam estar corretos, é só o esboço. Perfeito? Então, a gente vai começar com o esboço, mas antes disso, Mobile First. E aí eu venho aqui dizer que foi uma chamada de atenção da professora Thais. Ela falou, Luca, por que você não vai falar de Mobile First? Fale de você, que vai me ajudar bastante. De fato, ela tem razão. Então, eu incluí isso daqui no nosso conteúdo programático para trazer, né? E aí tem um texto que vocês podem ler com mais calma depois. Mas é basicamente esse conceito que fala que todas as, vamos dizer, idealizações para produtos digitais deveriam começar pelo mobile. E aí, o nome Mobile First. Mas por que isso? Basicamente, quando a gente fala de mobile, né, um mobile first, a gente tem uma idealização de um campo de atuação, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e aí vocês até vão ouvir mais sobre isso nas aulas gravadas, mas a gente tem um layout menor de trabalho. E automaticamente a gente tendo um layout menor de trabalho, que é basicamente uma tela de celular, não uma tela de notebook, que é, sei lá, quantas vezes maior do que a de um celular, a gente vai reduzir a nossa operação, né? A gente vai traduzir tudo que a gente precisa naquela ideia para algo de menor contingente. Então, se a gente queria colocar 59 botões, a gente sabe que esses 59 botões não vão ser necessários ou não vão caber numa tela mobile. Então, a gente vai reduzir aqueles 49 botões, 59 botões, para 10 botões que, de fato, façam a operação que levem para os caminhos necessários. Ou a gente vai idealizar formas de fazer com que esse botão abra uma caixa de seleção que entrem nas outras 15 formas e opções que a gente tinha de fluxo. Então, a gente traduzindo para o Mobile First, a gente consegue ter uma melhora, principalmente de usabilidade, mas também de interface, porque a gente reduz o escopo. Tá? E aí até indico para vocês, se vocês ainda não sei se vocês já receberam, acho que a Thais ontem falou que vocês ainda não tinham recebido as aulas gravadas, mas assim que vocês receberem, dá uma olhada, porque em uma das aulas eu falo bastante sobre essa questão de informações, né, da tela, de informações que precisam ter, e principalmente das heurísticas de Nielsen. Vai estar nas aulas, mas se vocês até quiserem pesquisar em paralelo, vai ser super importante. Porque dentro dessas heurísticas, a gente tem algumas informações ali que tratam tanto de UI quanto de UX. E a gente vai ter alguns princípios ali que devem ser seguidos. Entre eles, essa parte de minimalismo é muito importante, ok? Não, o Mobile First não está dentro dos modelos de evolução do protótipo, porque basicamente a ideia aqui é ser um conceito antes de você idealizar se vai fazer o protótipo evolutivo ou o protótipo descartável. É você entender que você vai fazer primeiro o protótipo mobile, ok? Nossa, professor, mas o nosso produto não vai ter mobile, só vai ser web. Se for assim para o resto da vida, legal. É uma plataforma digital que a gente quer fazer, sei lá, vamos pensar num streaming que não necessariamente passasse no celular. A nossa proposta é ser extremamente digital para que as pessoas tenham a melhor experiência numa tela retangular e maior. Então, nunca vai para o celular. Se nunca vai para o celular, não tem por que fazer mobile first. Mas se a gente parar para pensar que em algum momento da jornada vai ser mobile, e é legal ter essa ideia, aí façam primeiro mobile. Nem que seja para deixar essa... não vou dizer um modelo descartável, mas um modelo congelado. Então, vocês vão fazer um protótipo congelado, vocês vão deixar lá, quietinho no canto dele, mas vocês vão saber que tudo que vocês precisarem pensar vai ser primeiro nele, para depois jogar para a parte web. E aí vocês vão ter muito mais dimensão de, vou jogar para cá, vou jogar para ali, e etc. Ok? E aí são os 5 princípios do Mobile First que eu trago para vocês. Então, usuários em primeiro lugar, isso daqui é para o Mobile First e para qualquer outra coisa. Não pensem que vocês estão fazendo o produto, no caso, nossa parte aqui, o nosso protótipo para vocês. Nunca é para a gente, é para o usuário. Então, olhem para o usuário e pensem. Se eu colocar 59 botões numa tela de celular, ele vai deslizar para cima e para baixo até chegar nesses 59 botões? Provavelmente não. Para a gente saber isso, pesquisas. Pesquisas, formulários, presencialmente, online, enfim. Façam pesquisas, entendam sempre o usuário de vocês. Hierarquia visual do conteúdo.
o que que é a hierarquia no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano. É uma pessoa que tem mais poder, outra pessoa que tem menos poder, e assim sucessivamente. Na parte visual do conteúdo, não é diferente. Então, a gente tem que fazer com que algo se destaque, e algo tenha menos destaque, e algo tenha quase destaque insignificante. Por quê? Porque a pessoa que está usando o nosso aplicativo, o nosso protótipo, no caso, vai sempre olhar para aquilo que é principal primeiro, para depois olhar o restante. Então, meio que a gente induz a pessoa a, vou ler o título da matéria, legal. Vou ler o subtítulo da matéria, legal. Ah, mas tem um botão vermelho aqui que está maior do que esse botão de texto. Então, é porque eu já fiz com que você lesse a manchete e eu quero que você se inscreva no meu canal, que você entre no meu jornal e pague por ele, que eu acho tão absurdo, mas enfim. E aí eu quero chamar atenção para isso. Então, eu boto o botão numa dimensão que fica quase igual ao do subtítulo para eu ler a manchete. Aí eu fico na dúvida ali, o usuário, né, no caso. Vou ler o subtítulo ou vou comprar? Ah, vou comprar. Porque eu sei que eu não vou conseguir ler o parágrafo se eu não comprar. Então, a gente tem essa hierarquia visual para exatamente induzir o usuário a fazer o que a gente espera. O William levantou a mão. Quer já fazer a pergunta ou quer seguir depois você faz com calma? Qualquer coisa rápida. É Vamos lá. só uma observação, não sei se tem muito a ver com o assunto. Mas eu sempre achei, pode ser um pouco teoria da conspiração, mas eu sempre achei que sempre existiu alguma psicologia por trás disso para manter o usuário sempre atento, a ele clicar, a ele buscar. Isso é verdade mesmo? Será que é formado, é pensado isso tudo no intuito de pegar a atenção do usuário? É isso mesmo ou é só teoria da conspiração? Não, não é teoria da conspiração e eu acho até que vocês têm que se preocupar muito em entender que nunca foi uma teoria da conspiração, é muito real. Quando a gente fala do algoritmo, é óbvio que existe sim um algoritmo que é um código ali baseado em fórmulas matemáticas que induz você a ver tal vídeo, não ver tal vídeo, etc, etc. Mas por trás disso, teve um humano que entendeu que aquele serviço que ele prestava, então uma rede social, por exemplo, ele precisava de dados. Para ele conseguir esses dados de forma gratuita, ele precisava do quê? De conteúdo. E aí ele, obviamente, como equipe, e aí nesses casos de redes sociais gigantescas, uma equipe muito grande, muito diversa e muito plural, sentaram e entenderam que para a gente conseguir fazer com que essa pessoa passe 10 horas no nosso aplicativo, o que a gente pode fazer? A gente vai colocar um vídeo que vai deslizar para cima quando ele concluir, e já vai ter outro vídeo de 30 segundos. E aí ele vai deslizar para cima, já vai ter outro vídeo de 30 segundos. E aí, com o algoritmo por trás, que está movimentando, né, está fazendo essa ferramenta rodar, a pessoa vai se interessar pelo próximo vídeo, vai se interessar pelo próximo vídeo. E aí você passa 10 horas usando o aplicativo. Tanto que agora, e aí também uma coisa que eu acho que vale pontuar aqui, a tecnologia normalmente ela é feita no sentido de que vamos criar, depois a gente vai se preocupar com o que a gente criou. É um pouco preocupante, é muito preocupante, mas é uma realidade dos fatos. E aí, quando eles perceberam que tinham crianças passando 10 horas na frente do celular, vendo vídeo de gatinho no TikTok, agora eles colocaram lá uma mensagem, né, que proíbe, acho que o uso depois de 1 hora, 1 ou 2 horas, não lembro direito. Então, vocês podem ver que eles entendem tanto que aquele mecanismo no qual eles prototiparam e depois produziram, fizeram o produto final, é tão eficiente que eles tiveram que botar uma trava. Por quê? Porque eles entendem que se eles não botarem essa trava, eles vão ser penalizados. Que aí tem, enfim, aqui no Brasil temos o ECA, acho que nos Estados Unidos deve também ter algum estatuto para criança e adolescente, e de forma geral ali tem a ONU, né, que meio que se balança ali de um lado para o outro, seja com o Unicef, seja com N coisas, para se balancear, né? Então, obviamente que alguém ia meter o dedo nisso e eles podiam ser penalizados até financeiramente. Então, eles tiveram ciência de que a fórmula matemática que eles criaram era tão boa, seja do algoritmo, seja da parte de UI, que eles tiveram que se precaver. E aí agora eles botam uma pop-up lá de, ó, dê o seu tempo, você é uma criança, vá ler um livro, vá brincar, vai correr no parque, vai fazer alguma coisa. Mas sim, não é teoria da conspiração. E é muito interessante até você ter perguntado isso, porque muitas das coisas que a gente vai fazer aqui, e vocês vão ver nas aulas gravadas, é para que vocês tenham essa percepção de conseguir induzir quem ou que vocês estão se propondo a vender o produto. Deixei vocês bem tranquilo ou foi tipo agora meio que um
um Black Mirror, assim, tipo, caraca. Não, tranquilo, obrigado. Tá tranquilo? Perfeito. Até aquele episódio do Black Mirror da primeira temporada, né, dos likes, ele é até muito realista, até eu poderia dizer. Dito isso, mantenha um simples terceiro princípio. Vou ser bem sucinto agora para vocês conseguirem ir para o intervalo. Mantenha um simples. É uma das principais ali características, né, que a gente vai idealizar do minimalismo. E aí, quando a gente diz minimalismo, não é, nossa, eu vou tirar tudo, não vou deixar nada na tela, vou deixar uma tela em branco com um botão. Chamaria atenção, mas não é isso, tá, pessoal? É entender o que precisa ser falado, dito, mostrado para o usuário. Então, eu não preciso colocar 3 vídeos um seguido do outro na mesma tela. Por quê? Porque se os 3 vídeos estiverem mexendo junto, provavelmente eu não vou chamar a atenção do usuário do jeito que eu quero. Então, eu vou colocar só um vídeo, uma legenda curtinha, para que essa pedacinho de legenda já introduza o que é o vídeo, e aí eu vou deixar com que ele seja expansivo para, quero saber mais sobre a legenda, mais sobre o produtor, enfim. Aí eu deslizo para cima. Por que quando passa no Instagram eu dou 2 cliques na tela e já dou uma curtida? Porque talvez fosse muito mais fácil para algumas pessoas que estão com um dedo só, ao invés delas irem lá e darem a curtida, né? Então, pô, às vezes a curtida está desse lado da tela. Ó a dificuldade. Agora, se eu faço isso aqui, ó, passei. É muito mais rápido. Então, isso vocês se preocupam sendo prototipadores, de fazer com que seja mais simples, porque se não é simples, as pessoas vão utilizar por mais tempo e vão engajar muito mais. Chamadas para ação, as famosas call to actions, CTA. E aqui a gente vai pensar muito mais em botões, mas não necessariamente precisam ser só botões. Deixar, e aí voltando até para a parte de hierarquia, o que precisa ser evidenciado de forma evidente. É um pleonasmo gigantesco? É, mas muitas pessoas esquecem disso. Às vezes o botão está tão pequenininho de compra que você clica, 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 não consegue. Eu vou comprar o produto? Não vou, não consigo clicar para comprar. Eu vou sair. Então, deixem os botões, as chamadas para ação, e isso vale muito para a landing page, que vocês vão ter que produzir ao longo do nosso módulo, com muita evidência, porque de fato é onde as pessoas vão clicar. Nossa, professor, mas eu vou botar o botão maior do que todo o resto. Não, obviamente não. Então vocês vão idealizar. Pô, eu preciso introduzir o que a pessoa precisa saber. Ou eu preciso deixar opções de compra para a pessoa comprar. O que é mais importante? Ela já clicar no botão de compra assim que ela acessa o site ou ela entender que ela vai pegar 15, 20 produtos e depois apertar o botão de compra? Ela poder selecionar 15 ou 20 produtos, porque ela vai fazer a compra de fato. Porque se ela chega lá, ela vê um botão gigante, ele quer comprar, ela não vai comprar nada, porque não vai adiantar de nada. Então, é ter essa mentalidade de entendimento de que existe uma hierarquia e as partes necessárias precisam estar em evidência para quando essa hierarquia chegar naquele momento de compra, de ação, no final do dia, as pessoas conseguirem agir, ok? E aí, por fim, considere a velocidade do carregamento do site. Isso aqui é muito importante, seja para o mobile, seja para o web. E aqui vocês até vão saber muito mais com a professora Thais, mas é só vocês terem uma noção de que carregar muito, deixar muito pesado, não é o melhor cenário. Então, colocar 2, 3 fotos, 5 fotos na mesma página, talvez torne esse site muito mais pesado e se a falha no carregamento faça com que a pessoa tente por 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, no 5º segundo ela fale, não quero mais, vou sair desse aplicativo, vou sair desse site. Por quê? Porque ela não conseguiu utilizá-lo. Então, sempre pensem em diminuir ao máximo a velocidade de carregamento do site, ok? E agora sim, vou deixar aqui vocês já sabendo o que a gente vai fazer, mas vou liberar vocês para intervalo. Eu dou normalmente uns 15 minutinhos, mas só para vocês já saberem o que a gente vai fazer aqui hoje, se a gente conseguir ali depois de todo mundo entrar no Figma. Nós vamos começar na nossa proposta de criação de 5 telas. Professor, não sei criar nenhuma, vou criar 5. Vamos criar 5 telas. Mas vai ser de uma forma tranquila. Hoje, nós vamos começar essas 5 telas de forma baixa fidelidade, ou seja, a gente vai caçar inspirações na internet, e hoje eu vou ser bem aquele professor de geografia que passa o papel machê, não lembro o nome do bendito do papel, e vocês fazem um mapa por cima. Hoje vai ser basicamente isso. Mas a gente vai começar essas 5 telas, e aí na próxima aula, com essas 5 telas, a gente já vai evoluindo para a média fidelidade, que aí na próxima aula eu falo mais sobre o que é. Ok? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, algum apontamento, algum xingamento para o professor? Nenhum, ainda bem, estou feliz. Então é isso, pessoal. A gente tem aqui, né? Basicamente o que a gente vai fazer hoje, que já está pronto, por isso que eu quis trazer, mas a gente vai fazer meio que junto lá no Figma.
vocês podem ver, usei o Adobe XD, que é como eu brinquei com vocês. A gente vai colocar o papel, não sei das quantas, acho que é papel machê, em cima da tela e a gente vai redesenhar essa tela em baixa fidelidade. Então, aqui tem um exemplo prático da nossa tela web do Spotify, na qual a gente tem todos os componentes e a gente traduz isso aqui de uma forma muito mais simples, como se fosse um desenho. Então, a gente sabe que aqui vai ser um quadrado de imagem, aqui vão ser ícones, ou não vão ser ícones, vão ser outros tipos de ilustração, mas aqui vão ser componentes que não necessariamente são textos. Aqui vão ter textos, aqui vão ter números, e assim sucessivamente. Então, a gente consegue traduzir todo esse componente aqui, toda essa composição aqui, melhor dizendo, em algo simples, que é para a gente conseguir falar, legal, tá legal desse tamanho, não tá legal desse tamanho, o texto vai até aqui, vai ter que colocar mais texto, a gente vai ter que subir esse texto, descer, e a gente consegue fazer tudo isso de uma forma bem simples. Então, vamos dizer que esse texto fosse duplicado e a gente precisasse de mais espaço, automaticamente a gente já conseguiu. Tá cortando aqui, então tem que subir mais. E a gente consegue fazer tudo isso de uma forma mais prática, sem ter que se preocupar com, cortar, o ícone tá com a cor vermelha, mas devia estar com a cor branca. Nada disso. Hoje o dia é de brincar, de desenhar, tá bom? Trouxe esse exemplo aqui, mas não, calma, a gente vai lá para o Figma e vai ficar muito mais claro, mas eu achei legal trazer isso para vocês, para a gente já ver, basicamente, entre algumas aspas, o que vai ser lá no final do dia, tá bom? Alguém quer fazer algum apontamento aqui, já tirar alguma dúvida em cima disso, ou podemos ir adiante? Tá tranquilo? Beleza? As pessoas que estão com a tela aberta são meus globais. Então, quando eles falam tá beleza, eu sigo. Se ninguém abrir a câmera e fazer assim que não tá beleza, eu vou embora. Dito isso, saímos então do Adobe XD e voltamos para o Google Chrome. É melhor. E vamos para o Google Chrome, né? Porque a gente não foi para lá até agora. Já deixei o Pinterest aqui para já dar uma ideia de onde a gente vai caçar muita coisa, mas antes da gente chegar no Pinterest, vou explicar aqui o checklist. Então, eu vou entrar lá na página inicial, que foi a que eu passei para vocês. E aqui eu já dou o primeiro insight, que é super importante para a vida acadêmica profissional de vocês. Dentro do Google Chrome, temos um botãozinho que vocês conseguem habilitar lá nas configurações de tradução de página. Professor, eu não sei nada de inglês e não consigo aprender de jeito nenhum. A mágica acontece. Então, fica muito mais fácil de vocês entenderem o que não for imagem, tá? Então, vai ter uma imagem, vai traduzir imagem? Não, não vai traduzir imagem. O robô aqui do Google Chrome ainda não está tão eficiente. Mas todas as partes que são textos no código, e aí eu vou mostrar para vocês o que são textos no código, que a professora Thais vai explicar muito melhor para vocês. Então, tudo que for desenvolvido como texto no código, então você consegue abrir aqui e ver que é um texto, o Google Chrome vai pegar, vai identificar qual é o idioma e vai traduzir para o idioma selecionado, ok? Já vou mostrar mais sobre essa parte aqui do inspecionar, que é algo muito importante para a vida de fuçar de um designer, que eu acho que fuçar é uma das coisas que a gente mais faz na nossa profissão. Dito isso, eu vou voltar para o inglês, mas vocês podem ter essa opção aqui, inglês, português, inglês, português. Qual que era a proposta? Todo mundo lembra? Não? Não? Criar 5 páginas, né? Boa, Criação de um app para bloggers. boa, Logo, perfeito. Então, vamos voltar lá só para memorizar. Então, login, uma das telas, cadastro, home, página de exibição da publicação, ou seja, página de exibição do texto do blog, uma página que vai mostrar o time e o contato. Tudo isso daqui a gente vai criar ao longo das nossas 3 aulas práticas, começando hoje com o esboço, concluindo até a próxima aula para a gente levar esse esboço para uma média fidelidade, chegando lá no final, a gente tendo o nosso protótipo em alta fidelidade, que vocês vão poder colocar no portfólio de vocês, se vocês seguirem os passos bonitinho. Então, essas 5 telas aqui, por que elas foram selecionadas dessa forma? Todas elas estão dentro deste site. Deixa eu até já fechar aqui o Figma, que acho que ninguém ficou com dúvida, então não precisa deixar ele aberto. Este site aqui, ele é basicamente um site
de padrões de UI. Tá? Então, o UI Patterns é algo que vocês vão ter a parte teórica na parte gravada, mas a parte prática a gente vai fazer, acho que na próxima aula, se eu não me engano. O que são UI Patterns? Padrões de User Interface ou de interface do usuário. São entendimentos práticos e teóricos também de diversos designers do que precisam ter em cada uma das telas compostas de um aplicativo, de um site, etc. Então, esses designers se juntaram, esses 3 bonitinhos aqui e mais tantos outros, e foram fazer o quê? Foram fazer algo para que os designers entendessem o que precisava em cada uma das telas do seu aplicativo ou do seu site. Então, para isso, eles fizeram uma seção de páginas, uma seção de elementos, uma seção de fluxos, de tópicos e até mesmo de marca. Se a gente for no de páginas, vocês vão ver que eu fui uma pessoa extremamente legal e boazinha com vocês. Eu coloquei todas as 5 telas em algumas das telas aqui que vocês podem já acessar e ver quais são os componentes. Então, a gente vai ter aqui a tela de login, a gente vai ter aqui a tela de cadastro, a gente vai ter a tela de blog, que é a home, a gente vai ter o post do blog, e a gente também vai ter tanto a informação do time, quanto a informação de contato. Tirando a última tela, que vocês vão ter que fundir duas, todas as outras vocês vão acessar, vão olhar, vou explicar agora com mais calma, e vão fazer de uma maneira até tranquila, tá? Porque, eu não peguei pesado, não precisa pegar pesado, eu espero que vocês aprendam, não que vocês virem, sei lá quem aqui do design. Quero que vocês só aprendam a fazer, que é muito mais importante. Então, entrou na checklist design, vocês vão acessar as páginas, e aí dentro das páginas vocês vão ver todas aquelas páginas ali, os padrões de páginas que a gente tem. Vamos acessar uma aqui, que é a página de login. E aí é o que eu acho mais legal desse site, que a proposta do site é fazer uma checklist, né? Então você precisa saber o que precisa ter ou não na sua tela. E você consegue fazer checklist. Isso é incrível. Eu amo esse site. Enfim, aqui estão todos os componentes principais que eu vou esperar que vocês coloquem dentro da tela de vocês. Professor, vai valer nota? Não, não vai valer nota. Professor, vai fazer parte do projeto final? Não, não vai fazer parte do projeto final. Professor, se eu não fizer nada, qual que é o problema? Como eu digo, na maior tranquilidade, o problema é todo de quem não fizer. Dito isso, com a maior tranquilidade, sem muito peso na consciência, quem for fazer, de fato, se dedique. Porque é aquela coisa, nesse momento, não vale nada. Nem de nota, nem de dinheiro. Mas daqui a um tempo, pode ser que, graças a esse lampejo que vocês se dedicaram para fazer, vocês consigam fazer outras coisas. Então, como eu falei lá no começo dessa parte aqui da aula, se isso daqui virar uma peça para o portfólio de vocês, vocês já têm possibilidade de chegar numa proposta de emprego e falar, olha, eu ainda não tenho experiência na área, mas olha, eu já fiz esse protótipo aqui, já fiz outros 5, 6 protótipos. Ah, esse produto existe? Não, mas olha, eu entendo dos componentes, eu entendo de padrão da UI Pattern, eu entendo do Design System, também a gente vai falar, eu entendo de tudo isso. E eu comprovo isso mostrando meu portfólio. Então, é interessante que vocês, de fato, se dediquem aqui, tá? Não vou cobrar, não vou ficar pegando no pé, não vou... Nada do gênero. Não sou desse tipo de professor. Mas eu vou fazer aqui de uma forma com que a gente consiga compartilhar esse conhecimento e que seja legal para todo mundo. Então, tudo isso daqui que está na nossa checklist. Então, temos 5 partes essenciais, 6, né, na verdade, e 4 opcionais. As 4 opcionais eu não vou nem me preocupar. É legal que vocês tenham esse conhecimento para vocês implementarem, senão não tem problema nenhum. Mas essas 6 aqui é interessante que vocês pensem que, de fato, é essencial. E aí aqui a gente tem ao lado alguns artigos, alguns exemplos. Então, vocês podem clicar nos exemplos. E aí vocês vão ver o exemplo. Então, a página de login já desenhado. Saindo dela, a gente pode ir em um outro exemplo. E vocês vão ver uma outra página de login, também já desenhada. A gente pode sair dessas ideias dos exemplos já feitos. A gente pode ir para inspirações. Aí vocês vão clicar em inspiração. E aí vocês vão ver outros tantos exemplos. E aqui é onde os designers piram e os desenvolvedores piram com os designers. A gente vê esses exemplos lindos na internet que clica, vira o botão, ele vira de ponta cabeça, aí o desenvolvedor fala, nunca que eu vou fazer isso na minha vida. E você fica deprimido.
Falei com peso no coração, porque já aconteceu muito isso. Enfim, artigos que vocês vão entender melhor como fazer uma parte user-friendly de login, como traduzir isso tudo que precisa ter na tela de uma forma com que o usuário tenha mais facilidade de utilizar. Enfim, tantas e tantas coisas aqui. Porque eu deixei Pinterest paralelo. Vocês podem jogar no Pinterest o mesmo tema daqui, então o UI Design e Login. Vai vir também outras tantas inspirações, não precisam se pautar só nas inspirações que aquele site dá para vocês. Aqui é um mundo de possibilidades. Eu acho que isso é o que eu gostaria de trazer para vocês. Dentro desse mundo de possibilidades, que já estou parecendo que eu estou enrolando vocês, mas não estou, a gente vai começar o trabalho de traduzir para o nosso protótipo de baixa fidelidade. E aí vocês lembram da brincadeira do papel machê? Então, abri o meu Figma, estou aqui na minha tela Home, vou criar um arquivo de design, né? Então, vou em New Design File, e aqui também tem o traduzir para português, tá? Se vocês quiserem, mas não sei se precisa. Se precisar, também tem a possibilidade. Clicou, vai abrir essa tela aqui, desconhecida. De alguns, talvez conhecida para outros, e espero que seja conhecida para a maioria, porque vai se transformar em uma coisa mais fácil. Se não, fico muito feliz em apresentá-la para vocês. Aqui a gente tem muitas funcionalidades dentro do Figma, até por isso que é uma das ferramentas de mercado mais utilizadas, porque, de fato, eles possibilitam inúmeras possibilidades. Mas a gente vai focar em uma inicial, que é Frame, ok? Então, a gente vai clicar nesse retângulozinho, aqui nesse quadradinho que tem as risquinhas. Vamos clicar em Frame. Aí é onde a mágica acontece, porque a gente vê já coisas pré-definidas, templates pré-definidos. E aqui é onde o coração do designer já dá um quentinho, porque, nossa, eu tenho que prototipar para um iPhone SE. E ele é diferente do iPhone 14. Não adianta falar que não é. Se eu for prototipar para um design para o iPhone SE, eu vou ter que pesquisar na internet qual tamanho. Não, eu vou clicar aqui em iPhone SE e vai aparecer a tela do iPhone SE para mim. Aqui são as dimensões exatas de uma tela do iPhone SE. Da tela. Então, eu tenho um iPhone SE que agora eu tirei daqui do meu lado. Mas, enfim. O iPhone SE, para quem não sabe, é aquele iPhone que tem a parte ainda do botãozinho, tem a borda ainda que não é a borda infinita, etc, etc. Então, ela é uma tela um pouco menor. Ah, professor, não é o meu intuito criar para o iPhone SE. Meu intuito é para criar para Android. Também tem as opções de Android um pouquinho reduzidas aqui em opções, porque a maioria dos designers desenvolve para iPhone, para depois pensar no Android, que é um movimento mais simples. iPhone 14, tela maior. Aqui a gente já tem uma dimensão do que eu estava falando lá do Mobile First. E aqui eu vou dar uma dimensão maior ainda para vocês. Não estou querendo criar para mobile, vou criar para um desktop. Então, vou pegar um MacBook e um desktop normal aqui. Entendem a diferença? Entendem que aqui, quando vocês forem colocar os componentes, vocês vão ter que se limitar muito mais no que é prático, do que se vocês começassem por aqui. Que aí vocês vão colocar o logo, aí vocês vão colocar a história de vida da página e de todos os envolvidos no processo de criação do protótipo. Aí vocês iam colocar o logo pequenininho aqui embaixo. E todas essas informações não iam servir de nada, porque vocês não iam conseguir fazer com que a pessoa que estivesse entrando lá entrasse e fizesse o login. Então, por isso que a gente começa do menor possível para depois ir aumentando. Dito isso, voltamos para o iPhone SE, que é o que eu recomendo, mas se vocês quiserem utilizar algum outro, não tem problema. Ainda estou penando com o Figma, porque ele não tem os mesmos atalhos do Adobe XD. Vou lá nas minhas inspirações, e aí vamos escolher aqui uma. Alguém quer dar uma sugestão de alguma específica? Não, não, não. Coloca a bolinha roxa ali, tá da hora. Esse aqui? Perfeito. É legal, não vai dar para pegar? Não vai dar para pegar. Enfim. Ninguém falou, né? Fala. Escolher aqui não dá para pegar, mas vamos para o Pinterest que eu tenho certeza que vai dar certo. Ó, na proposta então da beleza. hoje, mas aí vocês façam o login no Dribbble, que aí vai dar certo, tá bom, pessoal? Que de fato eu nem lembrava que o Dribbble precisava fazer login. Vou pegar uma mais parecidinha com aquela. Essa aqui, ó, tá bonitinha. Tá simples e tá bonitinha. Vamos começar da simplicidade. Então,
Cliquei aqui, copiei a imagem, colei no Figma. Expandi a minha tela, a minha imagem. Vocês vão ver que eu vou penar muito no Figma, porque eu ainda estou aprendendo a mexer nele do mesmo jeito que eu uso no Lambda Detective. Então, vou expandindo minha imagem até ficar estourada na minha tela. Vocês viram como eu fiz para abrir ela? Deu para entender? 2 cliques. Vamos pegar do zero, né? Porque às vezes eu esqueço que estou ensinando. Então, ó, coloquei a imagem aqui. Se eu dimensionar aqui do lado... Ah, agora foi. Obrigado, Figma. Muito obrigado. Às vezes dá certo, às vezes, como vocês viram, não estava dando certo. Por quê? Porque estava a zona de recorte, né? Então, estava essa parte de recorte. E estando nessa parte de recorte, muitas das vezes pode ser que vocês não consigam aumentar ou diminuir a tela. Então, se tiver como recorte, que não é aqui, vocês vão clicar 2 vezes e aí vocês vão expandir dentro da imagem. Se não, se tiver desse jeito lindo, maravilhoso, vocês só expandem de um lado para o outro. Ah, isso aqui, zona de recorte. Tá vendo? Então, o Figma não está me ajudando muito. Perfeito? Deu para entender? Sobrou alguma dúvida até agora? Não? Se vocês clicarem com o Ctrl, vocês vão automaticamente para o recorte. E aí vocês conseguem recortar a imagem sem precisar ir para uma área de recorte. Se vocês clicarem com o Shift, vocês dimensionam sem alterar o tamanho da imagem. Isso daqui para um designer é essencial na sua vida. Nunca façam isso, pelo amor de Deus. Nem isso. Achatar a imagem é pecado. Pecado e pecador morre cedo. Dito isso, vamos lá. Então, vamos recortar a nossa imagenzinha e vamos dimensioná-la para que ela caiba na nossa tela. Para a gente ter uma noção básica de onde vamos colocar cada um dos componentes. Professor, isso daqui é plágio? É. Por isso que vocês não vão fazer exatamente a mesma coisa. Professor, pode fazer isso na nossa primeira vez? Pode. Pode fazer isso depois de eu estar entregando um projeto final numa faculdade? Não indico. Dito isso, mexemos na imagem, colocamos ela no lugar certinho, que a gente vai utilizar. E a gente vai para a segunda etapa, que é utilizar as formas. A gente vai entrar aqui no nosso segundo quadradinho, que não tem as beiradinhas para fora. A gente vai buscar o retângulo, por exemplo. Clicou no retângulo, nós vamos criar um retângulo por cima desse retângulo. Por quê? Porque a gente vai ter uma noção básica de desenho aqui de onde está o componente. Feito isso, a gente percebeu que temos bordinhas arredondadas. Vamos aumentar até chegar nas bordinhas arredondadas. Ah, professor, já quero mudar aqui mesmo, não quero fazer bordinhas arredondadas. Não façam bordinhas arredondadas. Aqui é onde vocês vão fazer os testes de vocês, como a gente já bem visto durante a aula. Professor, mas tá estranho, porque aqui embaixo parece ter uma sombra e aqui não tem uma sombra. Vou me preocupar com isso agora? Lembrem-se, desenhos. Baixa fidelidade, então a gente vai desativar aqui a parte de preenchimento e a gente vai ativar a parte de linha. Então, ao invés de fio, a gente vai ativar o stroke. A partir do stroke estando ativado, a gente vai colocar aqui a linha de preferência, eu sempre indico com 2, porque fica mais visível, e a gente vai reproduzir esse mesmo formato para outros lugares. Então, a gente vai aqui com o Alt, seleciona a forma, e a Alt Shift vocês conseguem copiar e movimentar para cima e para baixo, ok? Coloquei meu segundo campo. Ah, o botão é do mesmo tamanho dos campos de inserção de texto? É do mesmo tamanho. Legal. Pô, eu quero fazer algo diferente, quero deixar ele um pouquinho menor para trazer um pouquinho de distinção para que as pessoas entendam que isso daqui são campos de edição de texto e esse daqui é um campo de botão. Perfeito, não tem problema nenhum. Colocado isso daqui, onde vão ser os campos de inserção, a gente vai idealizar onde vai ser a imagem. Idealização de onde vai ser a imagem, o que a gente faz? A gente faz um retângulo. E aí este retângulo vai estar no mesmo padrão dos nossos demais componentes. E a gente vai fazer uma linha no meio. Então, linha,
para delimitar que isso daqui é uma imagem. Vocês estão vendo que aqui do lado está começando a aparecer vários componentes, né? Isso daqui é uma parte muito interessante que a gente tem, né, na prototipação, que são camadas. Durante a aula de aceleração, se vocês tiverem, vocês vão ver que vai ter uma hora que eu vou falar sobre camadas, né? Então, profundidade. Por que é interessante a gente ter noção sobre profundidade em uma prototipação? Porque, basicamente, a gente tem que idealizar que a tela do nosso computador não necessariamente é uma coisa chapada do nosso celular. Ela não é chapada. A gente pode idealizá-la como se fosse um poço. Ou seja, a gente tem a parte na qual a gente tecla, mas a gente pode ter coisas atrás da parte da qual a gente tecla. E aqui é onde entram as camadas, que basicamente vão nos ajudar a entender que, se a gente quer dar mais importância para algo que ele seja clicado automaticamente, uma pop-up, por exemplo, ela vai aparecer na superfície. Então, a pop-up ela vai sobrepor as informações que estão na superfície no momento. Então, as informações que estão na superfície elas vão para trás e a pop-up ela vai ser jogada na frente. Por que a pop-up vai ser jogada na frente? Para chamar mais atenção da interação que você está tendo com aquele aplicativo. Então, basicamente, uma pop-up possível você tem certeza que você quer deletar essa mensagem? Ela vai aparecer na frente, para que você não consiga clicar nas informações que estão atrás antes de definir se você quer ou não deletar aquela mensagem. Você vai ter 2 botões, clicou OK ou cancelar, ela vai sumir e ela vai desaparecer da tela. Então, também tem essa idealização mágica de as coisas aparecem e somem da tela. E as informações que estão atrás, elas vão para frente. Tem vídeos no TikTok, acho que não acontece isso porque desliza para cima e para baixo. E aí também é uma outra visão que a gente pode ter, que também falo bastante na aula de aceleração, que não necessariamente a superfície é só onde a gente vê, né? Tem coisas para cima, tem coisas para baixo, para um lado e para o outro. Isso também possibilita o deslize, né? Então aqui mesmo, né? Essa imagem, ela está mais para cima do que necessariamente poderia estar, né? Então a gente poderia jogar para cá, para lá, etc. Então, sempre idealizar que pode ter rolagem, né, na página. Mas, voltando para as camadas, e isso é muito importante para que a gente tenha essas noções. Então, eventualmente, de um sombreamento, de colocar uma camada cinza na parte de trás para fazer com que essa pop-up tenha mais evidência, todas essas coisas. Dito isso, vamos para a nossa última parte, né? E aí eu falei tudo isso por conta desse daqui, né, das camadas. Então, a gente tem diversas camadas. A gente pode agrupá-las. Então, Ctrl G agrupa as diversas coisas, os diversos componentes que a gente colocou. E aí, na hora de movimentar, se torna muito mais fácil do que a gente sem agrupamento, que a gente mexeria numa linha. A linha mexeria, o restante não. Então, de forma prática, a gente pode clicar em Ctrl G e ele agrupa. Ou a gente pode ir aqui, botão direito do mouse, tem a parte de Group Selection, que ele mostra qual que é o ataque, ok? E aí vocês conseguem movimentar com muito mais tranquilidade. Então, idealizamos que vamos ter uma imagem aqui. Então, voltando lá para o nosso checklist. Aqui onde vai estar o logo, por exemplo. Vou jogar aqui o Figma para o lado, porque senão fica toda hora clicando no lugar. Então, o logo vai ser onde está essa imagem. Então, vamos idealizar aqui esse cacto. Esse cacto é o logo. Então, de check. Já sei onde vai ficar o logo. O título do site, o título da minha empresa. Aqui é algo que a gente pode idealizar no sentido de que o título, às vezes, pode ser a marca. Então, se a gente já tem um logo, a gente não precisa de um título. Mas se a gente não tem ainda, vamos dizer, muita dimensão, e aí a gente fala muito mais sobre isso em brand, mas a gente ainda não tem um alcance muito grande de qual é a nossa marca. Então, vamos dizer que a Nike só tinha um swoosh, né, que é a virgulazinha, mas ali não está falando que a minha empresa se chama Nike. Então, eu colocaria o texto embaixo para deixar mais evidente de que eu estou falando da Nike. E aí aqui a gente já trabalha com mais um componente, que é o texto, no qual a gente pode criar caixas de textos, que a gente vai delimitar a posição, e o local e o espaço que o nosso texto vai ocupar, como a gente também pode clicar em texto e começar a escrever de forma livre. Tá? Sempre indico que vocês criem caixas de texto. Por quê? Porque isso vai ser muito importante lá na frente, na hora de vocês delimitarem o espaço em que o texto vai estar. Então, se a gente voltar lá no XD, se vocês lembrarem bem, tinha aquela parte ali de que eu falei para vocês, né? Não, vão ser 2 linhas. Vocês viram que eu joguei para cima, coloquei o texto, ele já foi e entendeu que até ali, aquele limite, ele ia, depois ele tinha que ir para a linha de baixo. Então, criando caixas de texto, a gente tem mais
consolidação da onde a gente vai fazer as coisas, tá? Então, sempre indico que vocês usem caixa de texto. Então, vamos colocar aqui Lorem Ipsum, que basicamente é um texto X qualquer. E aí vocês podem encontrar mais Lorem Ipsum no site Lorem Ipsum. Que basicamente é um padrão aí que é utilizado muito no mercado para colocar textos que não falam nada com nada. E aí vocês preenchem espaço. Algumas ferramentas, eu acho que o Figma já tem isso também. Aqui o Adobe XD eu já tenho o plugin adicionado, mas eu vou até procurar esse plugin aqui. Já vem com o plugin de Lorem Ipsum, aí vocês clicam e ele já preenche automaticamente. O plugin que eu tenho aqui, por enquanto, é o do ChatGPT, né, o Figma aí, mas a gente vai falar sobre isso só na última aula. Mas aí vocês podem ver que tem outros componentes que vocês podem ter aqui para adotar, né, para o Figma de vocês. Provavelmente, se eu buscar aqui Lorem Ipsum, não sei se vai aparecer. Talvez não apareça. Ah, aparece. Não vou clicar aqui em Run, porque eu não sei se vai dar certo ou não durante a aula, mas eu vou testar para a próxima aula a gente já ter, eu já mostro para vocês. Mas é basicamente, vocês podem também vir aqui, copiar e colar o Lorem Ipsum, também não tem problema nenhum, tá? Então, copiei, colei, e aí vocês vão ver o que eu disse da parte de espaço de texto. Então, paste here. Mentira. Vamos errado. Paste here. Paste as textos. Vamos só no controle. Perfeito. Então, aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês. A gente tem uma delimitação lateral, horizontal, no caso, de até onde vai meu texto. Se eu não tivesse isso daqui, então eu vou mostrar o mesmo exemplo aqui para vocês, jogando, o texto vai. E o texto vai. E a gente vai achar esse texto lá na casa da mãe Joana. Por quê? Porque ele não teve uma limitação de espaço. Então, o centro do texto está aqui, para vocês terem noção. Quando vocês criam uma caixa de texto, assim como no PowerPoint também, vocês conseguem delimitar até onde vai, e aí vocês conseguem trabalhar de uma forma muito mais proativa. Então, coloquei meu texto aqui. Ah, estou me importando qual que é a fonte nesse momento, professor? Não. Estou me importando qual que é o tamanho da fonte? Está. Tá? Então, aqui a gente tem toda uma inserção de tamanho de fonte, se ela vai ser negrita ou não. Isso também não precisa se preocupar tanto, mas se já quiser ter uma ideia, é interessante. Então, vamos dizer que é um texto de título da empresa. Acho mais interessante que a gente destaque e centralize, ok? Professor, não está no meio, o que eu faço? Tem uma opção aqui que a gente pode centralizar as informações, seja no meio da página, seja no meio horizontal, no meio vertical. A gente pode selecionar dois componentes e ajustá-los em alinhamento. A gente pode, enfim, fazer diversas coisas e ao longo aí das próximas aulas a gente vai trabalhando mais sobre essas diversas possibilidades, tá? Hoje é mais só o protótipo de baixa fidelidade, por isso que eu estou passando só as partes mais X aqui do que vocês podem usar, tá? Então, apertando Alt, vocês conseguem diminuir a caixa de texto, puxando para um lado e para o outro, tá? Apertando Shift, vocês conseguem diminuir e aumentar dentro do mesmo padrão de altura e largura. E apertando Ctrl, vocês não conseguem fazer nada de diferente. Certo? Então, coloquei o texto aqui, coloquei o meu logo aqui. Nossa, mas o texto está em cima da caixa de texto. A gente começa a brincar um pouquinho com as coisas. A gente vai deixar o texto mais para cima. O logo ele vai estar um componente aqui e a gente vai deixar a caixa de texto de login mais para baixo. Professor, tem que fazer o texto de novo. A gente vai, Alt, copia e cola, joga para baixo. A gente pode alinhar para a esquerda. E aí aqui é mais um princípio, né? Mais uma dica, eu acho, de design mesmo. A maioria das coisas que vocês puderem fazer alinhadas à esquerda é super melhor. Isso para o cenário ocidental, porque, como a gente bem sabe, a nossa leitura ela é nesse formato, né? A gente lê da esquerda para a direita e vai descendo. Então, tentem sempre alinhar à esquerda, mas em algumas situações, como aqui, por exemplo, no qual o nosso logo iria no centro, a gente não vai jogar o logo para a esquerda, porque não vai fazer sentido nenhum. Então, a gente alinha de forma consistente com o padrão que a gente escolheu, tá bom? Mas login, texto de parágrafos, essas coisas, tentem sempre alinhar para a esquerda. Professor, eu vou deixar o tamanho do texto do mesmo do meu título? Lembre-se de hierarquia, a resposta é não. Então, aqui eu já vou idealizar que o meu texto vai ficar um pouquinho menor. Professor, vou pensar em cor? Não.
Não pense em cor, pense em tamanho e disposição na tela. Então, aqui a gente alinha no meio, por exemplo. A gente consegue alinhar até mesmo onde o texto vai estar dentro da nossa caixa de texto, que para quem usa o Excel já está um pouquinho ciente já de como funciona. Fiz essa primeiro, posso jogar para debaixo. Aí vocês podem ver até aqui, acho que é interessante também mostrar isso. Vocês não precisam sempre estar aqui, né? Vou centralizar. As próprias linhas guias do Figma já mostram, tá? Então, eu esqueci de apertar o Alt, não adianta. Beleza. Estou apertando o botão do Windows. Apertou o Alt, ó, ele mesmo já mostra onde é o centro do componente que eu estou indo, tá? Então, isso daqui já facilita bastante. Não vou mostrar para vocês a parte de padrões ainda, que a gente vai trabalhar mais na próxima aula, mas é algo que vocês já podem ter aí em mente, que a gente vai aprender também. Então, coloquei aqui também. Não sei se vocês estão fazendo junto? Ou vocês só estão olhando mesmo? Estão fazendo junto? Tá Eu tô tranquilo? olhando hoje. Tá, só tá olhando? Então, beleza. Eu Mas só tá tô tranquilo? olhando. Tá tranquilo para vocês? Eu acabei não perguntando muitas vezes para fluir melhor. Não, tá indo bem. Por Tudo enquanto bem? tá. Beleza. Só depois de lembrar os comandos dentro do Figma, mas tem que usar. Ah, beleza. Mas assim, muitas coisas tem no Google, tá? Para vocês ficarem tranquilos. O que não tiver no Google, vocês podem mandar mensagem que eu ajudo vocês, não tem problema nenhum. E a gente vai fazendo junto, mas nas próximas aulas, se precisar dar uma voltada, por mais que a gente já tenha uma proposta de ir para média fidelidade, que a gente ainda vai estar trabalhando com a baixa fidelidade para fazer a conversão. Então, obviamente, a gente vai olhar para a baixa fidelidade ou ajudar vocês, a gente vai para a média. O ideal é você levantar a mão, pode falar? Essa parte de login que você fez ali onde está escrito Loren, como é que você fez para deixar ele arredondado nos cantos ali? Peraí, a parte do login? Aqui? Isso. Como é que você Aqui em fez para deixar cima. ele arredondado? Aqui, ó. A gente tem o corner radius, né? Então, o raio da borda, acho que é da borda, não é da borda, é do... Sempre esqueço como falar corner em português. Ah, tá aqui, design. Mas aqui, ó, Design basicamente, radius. embaixo da parte de alinhamento, você tem... E aqui também acho que é interessante falar para vocês. Aqui a gente tem os axes, então o X, o Y, dimensão, e também a gente tem a angulação e as bordas o raio das bordas. Vou chamar assim que vai ser mais fácil. Aqui em x e y, a gente tem uma dimensão de onde está localizado o nosso componente em tela. Tá? Então, eu estou selecionando a caixa de inserção de texto aqui. Ele está a 43 em x e 251 em y. O que quer dizer que ele está a uma distância 43 pixels, se eu não me engano, acho que é pixels que eles trabalham, da nossa borda lateral esquerda e 251 da nossa borda superior. Se eu clicar aqui, por exemplo, 20, ele vai ficar só 20, tá? Por que isso é interessante? Porque às vezes a gente, pessoas mais detalhistas, eu inclusive, gostam de saber qual que é a dimensão da tela. Então a gente tem uma dimensão da tela aqui de 320 de largura, em 568 de altura. Esses 320 de largura, a gente vai então pensar em componentes que abracem alguma fórmula matemática que faça com que haja mais, seja esteticamente mais bonito para os usuários. E aí existe até um padrão, né, que é a chamada, acho que é fórmula de Fibonacci, se não me engano, acho que é Fibonacci, que é o famoso 1,618. Então, para algumas pessoas mais criteriosas, vocês podem até jogar no Google esse 1,618 e vocês vão compor o layout de vocês baseado nessa fórmula matemática. Então, por exemplo, os 320 de tela, se a gente for pensar que, eu quero usar essa fórmula, a gente poderia usar os 320, eu vou pegar a calculadora, eu não sei se o Figma já faz cálculos diretamente, talvez faça. Então, eu vou pegar os 320 e vou multiplicar por 1,618. Automaticamente eu vou ter 517, mas se eu fizer o contrário, 320 dividido por 1,618, eu vou ter o tamanho menor, que é 197. Vou arredondar para 198. E aí, ao invés de ter 241, eu vou ter 198. E aí eu vou entender que dentro da fórmula de Fibonacci, que pega ali a perfeição, eu tenho um tamanho perfeito para o meu componente. Ok?
coisas aqui super, hiper, mega extras que eu estou trazendo em aula, que eu não sei nem por quê. Mas pode ser útil. Então, basicamente, é esse contexto. Deu para entender, Irã? Desculpa insistir, você pode fazer de novo? Fazer ele ficar arredondado? Tipo, deixa ele quadrado e depois arredondar ele? Vamos lá. Só deixa eu minha garrafinha aqui. Então, vamos lá do começo, tá? Veio aqui, retângulo, construiu meu retângulo, certo? O retângulo ele vai estar praticamente zerado aqui, porque entende-se que ele quer ser feito um retângulo, né? Então, ele vai vir zerado. Eu vou vir aqui, ó, em Corner Radius, e é onde eu vou idealizar qual que é a dimensão que eu quero que tenha de curvatura nas minhas bordas diagonais. Então, se eu clicar aqui e colocar 5, por exemplo, quase não aparenta que tem, mas vocês podem ver, ó, quando eu passo por cima, que essa bordinha começa a ficar um pouco mais arredondada, ok? Se eu colocar Fechou. em 100, fica maior ainda. Ah, eu não sei qual é o tamanho. Aí vocês podem arrastar para um lado e para o outro, clicando no ícone, que aí vocês vão automaticamente modelando para que fique em nenhum tamanho. Aí vocês podem ver que tem borda infinita. Então, vocês podem ir do 0 ao 2 milhões, que vocês conseguem ver automaticamente. Deu certo aí? Deu certo, obrigado. Hein? Ah, tranquilo. Então, continuando. Então, temos o logo, check. Temos o título, check. O account identification é basicamente onde a gente vai colocar o nosso login. Tá aqui, check. Nosso password, nossa senha, tá aqui, check. Link to reset password, tá lá? Não, não tá. Então, automaticamente, vou criá-lo. Então, basicamente, agora acho que ficou mais claro do que nunca qual que é a premissa de ter o checklist. É saber o que está faltando e o que não está faltando na sua tela. Quero jogar o password para o meio. Joguei aqui, por exemplo. Link to reset password, ok. Link to sign up, basicamente é onde você vai conseguir fazer o cadastro. Então, eu vou vir aqui, copiei e joguei lá para baixo. Vou me preocupar com cor? Não. Vou me preocupar com tamanho? Sim. Quero deixar um pouquinho maior destaque porque eu quero que as pessoas que estão conhecendo agora o meu produto e nunca usaram, façam cadastro, porque senão elas nunca vão utilizar. Então, nesse cenário, é importante que esse texto ele esteja maior, ou colocado numa caixa, ou a gente pode idealizar de outras formas. Então, até aqui a gente já pode brincar um pouquinho saindo da nossa base. A gente pode idealizar que ao invés de ter só o campo de login, a gente vai ter o campo de login, mas a gente vai colocar o campo de cadastro antes. Então, a gente vai copiar esse campo de login e deixar um campo de cadastro junto. Então, a gente tem um campo de login, aí se vocês quiserem, não vou lembrar com hora e Y que é cada um. A gente pode fazer isso aqui. Login, sign up. Vocês viram, não estou me preocupando com texto, não estou me preocupando com nada do tipo, eu só estou me preocupando ainda com as informações que eu vou colocar na tela. Fez isso, terminei minha brincadeirinha aqui, o que eu posso fazer? Posso tanto vir aqui na tela, né, na imagem que eu estou deixando de fundo. Bloquear, então colocar um cadeado. Colocando um cadeado, ela não vai mais me atrapalhar na hora de selecionar essas informações. Então, vamos voltar lá para a imagem. Coloquei o cadeado. Automaticamente, eu já não consigo mais selecionar. E aí, a partir disso, eu posso mexer em todos os componentes, mas sem ter aquela preocupação. Ou eu posso até mesmo voltar lá. Ajuda nós, Tico. Obrigado. E tirar a transparência da imagem, né? Ou deixar ela sumida, né? Tipo, sumir com ela do zero. E eu vou ter um desenho de um esboço da tela de login. Ou eu posso não sumir com ela, mas eu quero ver ainda onde estão os componentes. Deixa ela bem transparente para conseguir trabalhar por cima. Ok? Deu para entender um pouquinho de qual que é a premissa da aula? Deu certinho? Tá tranquilo? Ficou muito complexo? Não, tá ok, tá ok. Acho que o William não abaixou a mão ainda, mas não. Ou tem mais uma dúvida, né? Não. Foi só... Não, tá tranquilo. Então, tá de boa para vocês? Beleza. Então, o intuito da aula de hoje... Tranquilo, é uma palavra bem forte. Vocês vão ver que é mais prático do que parece. Acho que eu tentei deixar aqui que é prático. E já está me dando toque isso daqui não centralizado. Então, eu já vou agrupar tudo, vou centralizar e já vou desagrupar. Enfim.
Coisas de design. Viram que ficou assim? Ah, legal. Quero fazer minha tela de cadastro. Ah, mas eu não queria começar do zero. Tipo, já tenho uma base. Dupliquei minha tela. Como que eu faço isso? Alt, vou na tela, então vou clicar em iPhone SE aqui em cima. Eu posso dar nomes para as minhas telas, então, home. Aliás, home não, pouquinho, desculpem. É muito importante que vocês dêem nome para as telas de vocês, já posso garantir isso para vocês. Dupliquei minha tela. Login, sign up. Já tenho minha base aqui, mas não quero... Ah, Daniel, se você quiser escrever, tá tranquilo também. Pode falar. E de fato não tá, porque não deu problema. Por enquanto são. Vamos idealizá-la para facilitar de forma estática. Mas dá para fazê-las de forma que não sejam estáticas. Mas como é um esboço, a gente vai trabalhar com elas estáticas, ok? Isso. Se vocês vão escolher as telas. E aí vocês podem brincar um pouquinho, tipo, trouxe aquele exemplo que a gente começou aqui. Não é um modelo responsivo. Elas vão ser telas para o mobile mesmo, tá? A gente vai fazer só para o mobile, para vocês terem uma dimensão do que é a prototipação. E aí depois para fazer coisas responsivas e tudo mais, eu até posso falar um pouquinho ali no final das nossas aulas, mas o principal aqui é a gente fazer essas telas de forma mobile mesmo, tá bom? Desculpa a pergunta, mas o que seria estático? Estáticas, basicamente, são telas que não vão ser... Lembra aquilo que eu falei da parte de mexer para cima e para baixo, para um lado e para o outro? Já é uma possibilidade de não ser uma tela estática. Por quê? Porque a gente tem aquela expansão de tela na qual a gente pode fazer movimentações. É uma possibilidade. Segunda possibilidade do estático é a questão de ser responsivo ou não. Por quê? Porque aí vai para o web e volta para o mobile, vai para o web e volta para o mobile. Isso já deixa de ser estático também. Beleza. Eduardo? Não, só uma dúvida referente nessa aula. Por exemplo, esses passo a passo que você está fazendo, isso vai ter alguma coisa nas aulas gravadas ou não? Que seria mais você está passando mais para a gente tentar se virar nos 30 aqui, para entender mais ou menos como funciona o programa e tal. Essas partes do programa em si vão ser todas nas aulas síncronas, porque exatamente eu quero ter essa troca com vocês. Eu não deixei nada gravado para que vocês não ficassem com dúvidas e não soubessem onde tirar. Então, todas as aulas de prática de Figma vão ser nas aulas síncronas. A parte gravada, vocês vão ver que são as partes de teoria do que eu vou falar nas próximas aulas, principalmente. Aí vocês vão ver Y Pattern Library, Design System, Guide Styles, e tudo isso já está muito mais claro ali nas partes das aulas gravadas, ok? Mas tudo isso a gente vai fazer em aula prática, para que mesmo que eu tenha que ficar aqui com vocês até as 10 horas, se vocês quiserem ficar até as 10 horas, eu fico, para a gente entender como faz. Eu achei uma fórmula melhor, ok? Fechou. Valeu, obrigado. Nada, tamo junto. Pegou aí, Amanda? Mas, acho que vocês vão receber, tá, esses slides, por isso que eu nem me preocupei muito. Mas enquanto vocês não têm, se vocês já, até porque vocês vão ter que começar, já podem tirar no Os slides já tá disponível, até o gatinho aí. já estão lá? Perfeito. Esses gatinhos, vocês vão ver que tem um gatinho para cada um. Enfim, para não prolongar muito aqui a aula, né? Porque já deu o horário aqui, mas vou ficar só mais um pouquinho com vocês, mas se quiserem ficar mais, não tem problema, a gente fica até tirarem todas as dúvidas. Fiz aqui minha tela de login, quero transformar numa tela de cadastro sem ter que fazer todo o processo do zero. Vocês viram, dupliquei a tela, mudei o nome, e aí por isso que é muito importante mudar o nome, porque vocês vão ter toda uma manutenção de camadas aqui na nossa bordinha lateral à esquerda. Entrei na tela de sign up. Entendi que preciso do... Vamos lá no checklist. Aí a gente vai sair aqui, deu check. Vamos voltar lá para a página de sign up, que é de cadastro. A página de cadastro fala que a gente precisa de um logo, de um título, de uma descrição, de uma identificação de conta e de alguns comandos para definir a senha, além do link para fazer o login, certo? Começando do logo e do título, a gente já tem. Mas se a gente deixar o logo e o título desse tamanho, vocês acham que a gente vai conseguir colocar todos os outros componentes? Eu acho que não. Então,
a gente pode diminuir é ótimo, né? Diminuir o componente. Acho que alguém mandou uma mensagem aqui sobre proporção área. Obrigado, Daniel. É que também tem alguma coisa de Fibonacci, tem uns 500 nomes nesse negócio. Mas obrigado, é proporção área mesmo, pessoal. Então, coloquei em grupo, joguei por meio. Agora já consigo colocar mais informações aqui. Duplico essas informações. Então, por exemplo, sign up vai precisar? Não vai precisar, já posso excluir. Login vai precisar? Vai precisar. O texto aqui embaixo para resetar a senha vai precisar? Não vai precisar, porque já tem. E aí eu vou jogando esses componentes. E aí eu posso jogar eles de forma que eles fiquem paralelos às informações que estão na outra tela. Porque essa parte de padronização ela é muito importante no design, ok? Que basicamente o usuário ele vai entender o que precisa ser feito. Então aqui a gente tem, vamos lá, a gente joga isso aqui para cima. Ainda bem que eu falei para vocês que eu não sei usar muito meu Figma ainda, né? Porque tá triste aqui o negócio. Dupliquei aqui. Tenho componentes aqui para colocar todas as informações. Então, vamos dizer que eu precisaria do nome do usuário, do e-mail do usuário, de uma senha e de uma confirmação de senha. Em 1 minuto e meio, tirando todas as minhas falhas com o Figma, eu reproduzi uma tela de login para uma tela de cadastro, usando basicamente a mesma estética, que vai ser muito importante lá na frente. De forma prática e simples. Por isso que é muito interessante começar com a baixa fidelidade, porque a gente consegue manusear as informações sem se preocupar muito com algumas informações, ok? Então, vamos dar o check aqui. Logo, temos. Título, temos? Description, temos? Não temos. A gente volta lá, putz, onde eu vou enfiar a description? Então, talvez eu tenha que diminuir ainda mais os meus componentes. Pô, estou diminuindo os componentes, mas não está diminuindo o texto, professor. O que acontece? O texto ele é mais fixo. Então, eu vou ter que desmembrá-lo, vir no texto e diminuí-lo aqui na lateral. Agrupei novamente, joguei para o meio, criei um novo texto, ou até peguei o texto aqui do lado. Posso fazer isso de uma tela para outra. Diminuir o tamanho para ficar proporcional ali ao texto do título da página. Então, talvez um 14. Aqui vocês podem ver, eu estou me preocupando com o tamanho, mas não estou me preocupando também com o tamanho de vai dar leitura ou não vai. Isso também é muito importante, questão de acessibilidade. Eu estou tentando fazer de uma forma rápida para a gente não ficar aqui até as 11 horas da noite, tá? Só me negocinho. Sumiu. Pode ser igual que você fez ou pode ser diferente. Criatividade é com vocês. E eu vou ficar muito feliz de ver diferenças. Então, joguei aqui uma descrição. Putz, o texto está muito grande ainda. Agora tá bom. Tá vendo? E a gente vai em testes e testes. A gente testa para depois o usuário testar no final. Vou deixar o texto até mais ou menos no terceiro parágrafo. Que aí eu acho que o quarto parágrafo, que eu acho que é suficiente para um resumo. Por que, professor, você falou de colocar alinhado à esquerda, mas você deixou centralizado? Princípios de design. Se tem algumas informações centralizadas, é importante que vocês centralizem também, porque se vocês jogassem para a esquerda, por exemplo, aqui, ia ficar um pouquinho estranho. É impossível? É proibido? Não é, mas ficaria um pouquinho estranho. Então, vocês centralizam tudo, vocês criam uma padronização do componente. Então, description, identificação de conta, ok. Definições de password, coloquei? Não coloquei ainda. Então, a gente pode jogar isso daqui mais para cima, jogar as caixinhas de texto mais para cima, e a gente tem que jogar de senha também, para vir aqui e colocar instruções do que precisa ter. Então, A, B, C, D, letras maiúsculas, letras minúsculas, número e códigos. Obrigatório, 2 pontos. Aí aqui nesse caso, deixo centralizado, aqui está corrigindo para inglês, mas deixo centralizado, professor? Pode deixar, mas aqui seria interessante alinhar à esquerda. Por quê? Porque o texto do senha está alinhado à esquerda. Então, vocês colocam
numa dimensão semelhante, tá? Então, vem aqui no Alt, joga a caixinha de texto. E aí vocês colocam isso alinhado com a informação. Então, automaticamente a pessoa já vai entender que essa senha é obrigatória, não obrigatória, que tenha essas informações. Ah, professor, mas eu já vi aplicativos que a senha, o padrão de senha já vem colocado na própria tela, né? No próprio campo de texto. Legal, pode brincar com isso também. Vocês já podem jogar aqui. E aí, automaticamente, ele tem que aprender como coloca do jeito que é para ser. Aí, Ctrl Shift V, pessoal. Já aprendi isso, que é igual do Adobe XD. Vocês vão copiar e colar a informação e ela já vai ficar formatada da mesma forma, ok? Então, eu coloquei aqui, automaticamente a pessoa já vai saber que precisa criar uma senha dessa forma. Se não souber, pode ser um problema. Então, é legal deixar as duas opções. Deixei aqui. Não precisa ter isso daqui. Se eu quero deixar as duas opções, deixo. Se não, volto para a senha e tá tudo certo. Então, voltando lá para o checklist. Definição de senha, ok. Definir a senha aí também é todas as partes de como precisa ter. Link de login, check também. Terminei minha tela de cadastro. Baixa fidelidade, baixa fidelidade. A partir disso daqui, na nossa próxima aula, a gente vai para a média fidelidade, onde a gente vai começar a brincar um pouquinho com uma estética melhor. A gente não vai evoluir a ponto de colocar cores, textos e tudo mais, que isso é alta fidelidade, mas a gente já vai transformar isso daqui em algo um pouquinho melhorado, ok? Ficou alguma dúvida, pessoal? Ficou muito confuso? Só mostrar, por favor, como você duplicou. Dupliquei? Ó, você tem algumas opções, tá? Vocês podem copiar e colar. Ele vai colar em cima, e aí você só precisa movimentar. Então, Não, como você duplicou tudo. Ah, tá. Como eu dupliquei a tela, Isso. vocês podem fazer a mesma coisa, ó. Copiei e colei. Ele já vai automaticamente para o lado, para a próxima tela disponível, né? Para o próximo espaço disponível. Ou vocês podem selecionar o Alt, e aí o Alt serve para copiar e colar tudo a partir do momento que vocês selecionam, tá? Cliquem em Alt, vocês vão ver que tem tipo uma... Tá vendo que tem uma setinha embaixo? Aí vocês sabem que vocês podem duplicar a informação. Ah, consegui aqui. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo por hoje? Foi bem de boa? Não querem me matar? É muito importante saber que vocês não querem me matar. Bem de boa é uma palavra muito forte, mas tá de boa. O importante é estar de boa. O bem de boa, só que dá uma exagerada para vocês não falarem, não tá de boa. Mas então, ó, pessoal, proposta para a próxima aula, que vocês já tragam pronto esses cinco esboços. Então, vão lá no checklist e vão fazendo as demais telas. Vocês viram, fiz 2 em 20 minutos. Tenho mais prática? Ok, não vou discutir isso. Mas vocês vão ver que não é tão nada de outro mundo. Porque vocês trazendo isso já pronto na próxima aula, a gente já consegue ir para a média fidelidade e usar o nosso tempo para a média fidelidade, que vai ser muito mais interessante e divertido. Mas, professor, não deu tempo, tinha várias coisas para fazer, a gente não conseguiu. A gente usa um pedaço da aula para a gente terminar a de baixa fidelidade. Eu já vou trazer pronto, tá? Para não atrasar vocês se vocês já forem para a média fidelidade. Mas a gente dá uma voltada, a gente faz junto, depois a gente vai para a média fidelidade. Ok?